Começando mais um Cinemasters hoje com meu amigo fotógrafo e diretor Murilo Amâncio. Seja bem-vindo. Valeu, Bruno. Prazerzão estar aqui, hein? Pô, o prazer é nosso, cara. O Murilo tem um trampo muito fino, muito legal, muito voltado para bandas e artistas, né, principalmente, né? Sim. O foco nessa parte bem musical, né? E vamos lá, cara, conta aí pra gente como que é tá na estrada com essa galera, produzir os materiais audiovisuais. Cara, é irado. Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje, um lugar que vieram vários caras, várias minas também que são referência pra mim, vários amigos também já vieram aqui. Então, obrigado pelo espaço aí pra poder contar um pouco da história e abrir esses bastidores também pra vocês. Meu, é muito da hora viajar. Eu sempre gostei muito de música desde pequeno. Comecei tocando, acabei entrando no audiovisual. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Como vários, né, Como dos nossos vários, amigos, né, como a que maioria saíram que eu da conheço. música. Cara, a maioria, tem muitos, muitos, muitos. E até assisti alguns podcasts de alguns que eu não sabia, tipo do Johnny, e aí ele também começou na música, eu não Pode sabia. crer. Irado, irado. E é isso, tô, mais de 10 anos acompanhando o artista na estrada. Comecei como fotógrafo, por mais que eu tenha entrado no audiovisual através do vídeo. Tive a paixão da fotografia, comecei a fotografar, viajar, viajei muito pra fora também com os artistas, viajei muito aqui no Brasil acompanhando artista fixo. E, cara, muito, muito da hora você tá com um artista que tá crescendo. Foi o caso do Vitor Clay, eu entrei com ele, fiquei ali 4 anos também. Vi a crescência dele, tipo, acompanhei gravação de álbum, DVD, fiz foto de capa. Acabei entrando pra esse lado da direção ali com ele também, né? Tipo, pude dirigir alguns projetos dele. Acompanhei a Pitty também um tempo como fotógrafo, viajei muito com ela e cada artista que eu trabalhei eu aprendi muito, muito mesmo, assim, foi tipo demais e foi uma honra, né, poder trabalhar com essa galera. Pô, que massa. Porque é isso, né, você seguiu vários artistas aí em diferentes partes da carreira, né, Sim, estágios sim. da carreira de Aham, cada um, né. Uns estavam começando e ficaram grandes, que é o caso do Vitor, né. aham. Aí você chegou a trabalhar com gente que já é mais bombada, Tipo né, a que nem Pitty, a já Pitty, o quando eu entrei. NX, O né. NX também tive o prazer de trabalhar agora na última turnê, né? Fazendo vídeo, tinha uma equipe de vídeo, era dividido, era muito legal isso daí, que tinha, sei lá, o olhar de 3, 4 pessoas. Na foto sempre teve o mestre e amigo Cezinha, que foi o cara que me chamou aí pra essa tour também do NX. Que E, massa. cara, foi muito da hora, tipo, tá ali no auge do NX, os caras tocando 2 noites no estádio do Allianz lotado. Meu, surreal. Cara, que massa. Vamos começar um pouquinho diferente também do que a gente está acostumado, né? Os trampos estão já no jeito. Vamos começar a mostrar alguns jobs e depois a gente volta para a sua Com trajetória, certeza. volta para os cases, né? Irado. Vai contando aí, vamos lá. Esse daí foi o último, acho, o último trabalho que eu fiz, que foi no final do ano passado, que saiu. É, Esse daí é exatamente o álbum do Vitor Clay com uma faixa a mais, tocado 100% ao vivo, num estúdio que é na casa dele. E eu fiz a direção, teve o Rafa Correia também, que fez a direção junto, que é o diretor criativo hoje em dia do Vitor, e o Vini Oliveira, meu amigo também na fotografia. E aí teve Legal. uma equipe meio grande aí, foram 2 dias de gravação, tudo ao vivo. O legal da session, até vendo aí que, tipo, essa daí, por exemplo, é uma música que foi gravada com anamórfica. Então a gente gravou com 3 câmeras. Cada música tem uma linguagem. Tem música que é 4x3. Vocês deram uma variada, Demos então. uma Tipo, uma variada. música foi feita de anamórfica, outra música, né, vocês Exatamente. partiram pra... Sim. A gente usou. Até fez uma linguagem de câmeras aí. Que normalmente em session, assim, pra manter a mesma linguagem, mesma ciência de cor, a galera usa a mesma câmera. E a gente deu uma arriscada legal, que é uma parada que eu e o Vini, nos outros trabalhos que a gente tem feito, a gente tá curtindo muito. A gente usou, tipo, Blackmagic, a Pixies, 6K, a gente usou uma Alexa Mini, Olha, e a gente fizeram usou uma também misturada boa depois e no tratamento de cor no tratamento ali, de cor. chegou. E ainda teve a terceira, que foi uma Fuji, uma médio formato. Mas a gente sempre manteve as mesmas lentes, né? Tá. Tipo, tiveram as anamórficas, tiveram as lentes de cinema normais mesmo, mas as câmeras foi uma boa salada de fruta aí. Pô, mas legal, E a cara. gente chegou num resultado muito bom. E a gente teve a surpresa, até como a gente gravou em 2 dias. No primeiro dia a gente gravou, o Vini levou o material para casa, o diretor de fotografia, para já fazer os testes de color, tudo, ver se precisava corrigir alguma coisa no outro dia e tal. E aí ele chegou e falou para mim e pro Rafa no outro dia. Cara, agora mudou. A câmera principal do Vitor não vai ser mais a Alexa Mini e vai ser a médio formato. Daí ele falou assim, cara, tipo. Muito superior.
Não sei, é superior, acho que em alguns aspectos. Tem algumas Aham. coisas que ela não é tão legal, tipo um Holy Shutter, Tá. que é uma câmera de 100 megapixels, né? Um sensor gigantesco, beleza. Perfeito. Só que é uma câmera que ela é mais pra foto, só que o vídeo dela, por causa do tamanho do sensor, e ela tem os codecs, tal, tipo, eu gravo em ProRes, tudo, tipo, o log Sim. dela é maravilhoso também. E aí ele falou que foi a câmera que ele conseguiu chegar, tipo, num balanço de branco, tipo, cara, eu preciso deixar mais azul, preciso Aham. esquentar um pouco. Foi a que mais se destacou, Foi a que mais digamos, se- então, e que- dentre as... E não tinha tanto granulado igual as outras também. Beleza, o grão é Saquei. legal a gente controlar, colocar na pós, né? Mas ela é que tinha menos, assim, e a gente tava tipo, pô, Alexa Mini, né? Estamos gravando com ela. Cara, que legal. E a E foi Fuji. tudo ao vivão mesmo. Foi Foi ao vivo. a banda também gravou, Áudio ao então. vivo. Áudio e vídeo. E, Aham. cara, conta um pouco dessa dinâmica aí, né? Porque, assim, vocês estavam com 3 câmeras. Uhum. Provavelmente, quantas passadas de música foram necessárias pra vocês? Foram 2 passadas e Pra aí, cada, tipo... pra cada música, pra é, valer áudio e pra valer vídeo exatamente, também, a né? gente gravou, por exemplo, nos 2 dias, acho que foi sábado e domingo. Então, no sábado a gente gravou o set inteiro na ordem. Tá. A gente fazia as pausas pra trocar de lente. Tá. Seria muito legal se fosse contínua, mas como tinha Uhum. essa quebra, tem música que o Victor começa no piano, tem música que ele começa na guitarra, no violão, então tinham essas pausas, mas é todo ao vivo, né? E é isso, daí no outro dia também a gente gravou mais uma vez a mesma A passada, passada toda. e a gente ia trocando também, tipo, cara, eu comecei na minha Fuji fazendo bateria e baixo. E aí o Rafa tava com a Alexa Mini, no Victor, o Vini tava com a... Porque foram os 3 que dirigiram, que operaram as câmeras também. Legal. Por ser um lance que foi na casa dele, a gente optou, tipo, de ser uma equipe reduzida e de amigos, de pessoas que já conhecem, por causa da intimidade e tudo mais. Então, cara, o Gaffer já conhecia o Victor, a Yasmin da Arte já conhecia o Victor também. Então, Pô, a que gente legal. tentou fazer um negócio entre amigos, família ali e com profissionais que a gente gosta também, né? E de um dia para o outro, a ideia era mostrar que eram dias diferentes, ou eles estavam com a mesma roupa, Não, com a realmente, mesma roupa, tudo... e eu acho que a galera meio que tá descobrindo agora, mas é isso, né? A gente vai falar dos Não, bastidores mas é legal, aqui. por isso que eu tô É perguntando, a né? realidade, Porque, né? assim, eles estavam no metrônomo bonitinho ali, Tá, né? tudo um clique. Então, é legal falar pra galera que, assim, coisas do primeiro dia e coisas do segundo dia... Foram usadas. Foram usadas, Foram 100% usadas. Por exemplo, né? Exatamente. música tal, cara, a do primeiro dia foi a melhor. Então manteve Sim. essa, a gente usou Só as que, outras. Sim, aí, até porque vocês devem ter variado os takes, né? Que nem se no primeiro variou. dia eu tava num plano médio no Victor, Exatamente. no segundo dia a gente já foi fazer uma outra coisa, porque eu tinha Aham. aquelas imagens Exatamente. No num primeiro sync, dia. num sync já satisfatório, né? Como eles tocam no clique, pro pessoal que não manja tanto, Uhum. eles estão tocando com um andamento. Dificilmente eles vão mudar. Eles Aham. ensaiaram muito pra essa session. Sim, perfeito. Essa session é diferente do show, porque o show tem músicas da carreira toda do Victor, e Perfeito. aqui são as músicas do novo trabalho, né? Então, teve essa variação de estética, linguagem, câmeras, lentes, mas o play é totalmente ao vivo e Legal, ficou legal. muito da hora. Porque é isso, se fosse mais à vontade, a banda não tá tocando no clique e tal, e você tenta aproveitar os takes, né, de uma Não bate. passada pra Cara, não outra, a bate. gente sabe É. que, né, então é legal para o Tipo- público que não tem tanta experiência com isso, né, a Aham. gente deixar... Os do Victor, tipo assim, são 100% os que ele tá cantando mesmo, porque a voz acaba mudando. Sim, Então, a tipo, a voz gente- acaba tendo uma né? A música X foi a do dia 1, então a gente só vai priorizar a câmera que tava nele no dia 1. A do Perfeito. dia 2 pode ser que não bata tanto, mas aí a gente Exato. pode usar do baixo, da bateria. Sim, as outras coisas valem mais, né? Exatamente. Aí eu falei que a gente tava em 3 câmeras, mas tinha uma câmera parada também ali na bateria e uma na técnica, que até quando mostra da técnica pro estúdio, dá pra ver a gente operando as câmeras ali, e a gente também não ficou... Cara, se aparecer um câmera não tem problema, a Não ideia era ficaram ser bem encanados, né? orgânico mesmo, tipo, é uma gravação na casa dele, com a banda dele, com os amigos, é meio que isso. Que legal, cara, luz muito bonita também aí, tudo... Sim, pô, o Vini é um cara muito, muito foda, que eu tenho trabalhado cada vez mais com ele, e manda muito, a gente virou um amigão, assim, e estamos fazendo várias coisas juntos. Cara, que massa. Bom, aí tudo vocês bonito. passaram, foram quantas músicas então? Você falou? Acho que Foram 13. 13 Acho que o álbum, músicas, se eu não né? me engano, foram 13, o álbum tem 12, aí eles 12 soltaram mais uma extra uma aí, extra, né? é. Que foi lançada como single. Então essa extra Ah, saiu que antes, legal. como se fosse um clipe. Aham. O pessoal assistiu e não sabia que havia uma session depois de algumas semanas. Então eles assistiram, uma música nova do Victor ao vivo, legal. Aí depois veio a session toda na ordem. E também tem os vídeos que estão saindo agora
picados. Então saiu um single, e depois a session inteira de 52 minutos, se eu não me engano, e agora estão saindo as músicas cortadas. Pô, que legal, cara. Cara, E, isso dá- e o dá Vitor, orgulho. nessa parte criativa, como que ele é? Ele gosta de estar na reunião, sugerindo no brainstorm junto, ele dá Gosta. ideias, ou ele é um cara que realmente, assim, confia em vocês e a criação é de vocês? Os, Como que... os dois, ele confia muito. Ó, a galera aparecendo aí. Ah, massa. Essa aí é a apresentação, inclusive. Deseosona? Não, era Essa uma aí é a Arles, Arles era? Prime e a Fuji na mão ali. Só que rigada gigantesca, né? Sim. Cara, ele dá bastante ideia. Tipo, quando a gente começou com essa ideia da session, eu acho que ainda não tinha um diretor criativo. A gente estava em Portugal, porque ele sempre faz muito show em Portugal. Uma vez por ano ele vai, ou até 2 vezes por ano faz uma temporada em Portugal. E eu, por ser fotógrafo do Vitor, então a gente já acabava. Ele me chama de Dog, eu chamo ele de Dog. Ele, ô Dog, a gente tem que fazer um clipe. A gente fez. A gente tem que fazer um ao vivo. Então a gente começou com essa ideia, como eu acompanhei todos os dias da gravação do álbum em estúdio, em vários estúdios pelo Brasil, em vários estados, a gente já tinha essa ideia de fazer essa session. E aí a gente assistia a referência. Putz, olha o que essa galera fez aqui. Essa mudança de linguagem mesmo. Então a gente foi pegando um pouco disso e depois a gente veio com o time completo, o Vini e o Rafa, e aí todo mundo deu ideia, e o Vitor dando ideia junto, o empresário dando ideia junto também, que ele é bem presente. E, ó, dá pra ver tudo aí. Pô, legal, ó. Muito massa. Mas ele participa muito, muito mesmo, assim, tipo, não é aquele artista, ele, além dele confiar no trabalho de quem tá ali no time, ele deixa a gente muito à vontade, mas ele dá a ideia também dele, pô, essa música eu queria, seria da hora se eu começasse no piano e tivesse uma câmera em mim. Tem uma música que é do pai dele, que faleceu no ano passado e tal, e é a música do pai dele, que o pai dele não conseguiu ouvir e tal, porque o lançamento da música foi depois, então ele nem chegou a ouvir em vida. E aí essa é a música que a gente tinha que pegar muito a reação dele lá. Sim, O Rafa a também, como emoção diretor ia tá criativo, mais ele, exaltada, né? ele bateu muito nessa tecla, cara. Pô, que legal. Essa era pra ser um plano de sequência, inclusive. Só que tava acontecendo tanta coisa ali e a emoção do Vitor, que aí acho que... Valia a pena cortar, né? eu acho Pra que foi o mostrar Rafa. tudo, né? O Rafa bateu nessa tecla, cara, Sim. muito da hora ter a ideia do plano sequência, e eu com o diretor junto com ele ali, a gente falou assim, tá, vamos colocar mais... Põe outra música, né? É isso, tipo, Sim. a música e a emoção falam mais alto, aí a gente acabou Que mudando. legal, cara. E as luzes aí também, as luzes todas mais diegéticas, né? E tal. Sim, Vocês- elas dão uma variada e tal, mas a gente usou até o clássico ali, o Kit Arri, né? Tem bastante. Mas tem essas, tipo a de vocês aqui, essas cortininhas também em cima. Tem uma última música que chama Arco-Íris. E aí essa daí é uma música que ela muda toda a linguagem também. E aí tem bastante mudança de cor. É a única que a gente usou, tipo o azul, que é a cor do álbum, o roxo, o rosa. tem uns tubos LEDs ali na parte de cima, é isso também? Exatamente. Vocês colocaram? Essas aí elas entram só numa música específica. Ah, que Elas estavam legal. dando um bafinho ali durante a gravação, mas elas trabalharam na mudança de cor ali na última. Pô, Aí os muito créditos da massa. galera, foi uma galera, né, como dá pra ver, Sim. desde a parte de áudio e vídeo. Legal, podemos falar disso também, né, cara? Você que é um cara que assim, tá acostumado a fazer a coisa sozinha, né? Putz. De estar na estrada, né? Aham. E é isso, né? O que você falou, você acaba fazendo foto, né? O estilo Sim, e a cobertura de vídeo, né? E aí você tá numa produção ali que realmente você tem o suporte de mais profissionais juntos, cara. deve ser, né? Apesar de você estar acostumado a fazer a coisa Aham. sozinho, né? Deve ser muito mais confortável, né? Você ter uma Meu, galera... Eu acho que você consegue dar mais atenção na sua função ali, porque é isso, eu tô acostumado a trabalho com muita banda underground ainda, eu sei que é muito difícil a gente conseguir ter uma equipe grande, ter os assistentes de câmera, ter o gaffer, ter o diretor. E eu sou acostumado a fazer tudo sozinho. E essa é uma parada que eu tenho lutado muito nos trabalhos, assim, pra Sim. ter uma equipe mínima ali. Tipo, vamos então chamar um cara pra colorir. Porque quando você faz tudo sozinho, não fica do mesmo jeito de Sim, você ter uma pessoa ter uma especializada. visão de fora Uma visão com de outra, fora. Exatamente, eu acho que interpretação da coisa, um né? profissional dessa área de fora que vê o projeto de uma outra maneira. Porque às vezes eu tô com aquilo na cabeça e pode ficar meio limitado. Tipo, essa música vai ser um plano de sequência. Daí o cara, mas aí a gente tem o lance da emoção, tem os outros caras tocando também, que também estão emocionados, então... é melhor a gente usar as outras câmeras, então é legal você Sim. ter várias funções assim no Ter job. como debater, pelo menos, né? as Debater, ideias. E acho que tá aberto também, porque se você é um cara muito fechado, não, tem que ser desse jeito, do jeito que você planejou, acho que algumas coisas tem que ser por causa de timing e outras burocracias, mas você tá aberto ali, parar pra pensar e analisar.
realmente vai ficar muito melhor se for... Pode ser os Boa. takes mais longos, mas, tipo, ter os cortes ali. Legal, cara. E voltando para essa questão aí, por exemplo, do acompanhamento mesmo da turnê, né? Pode até ser do Vitor. Como que é o seu processo, cara, assim, desde que equipamento que você escolhe para estar Sim. mais versátil, até como que você organiza, assim, essa questão de quando você vai fazer foto, quando você vai fazer vídeo, Aham. conta um pouquinho como que é essa divisão, assim, né? Tá. Eu vou introduzir um pouco o pessoal. Tipo assim, quando eu comecei com o Vitor, eu entrei eles tinham um quadro que era o On Tour. Então, tipo, era o Henrique que fazia antes, Henrique Correia, monstro também. Ele acabou saindo, cansou da estrada, aquela história que a gente já conhece. E aí eu entrei. Então eu entrei pra fazer o On Tour, que era o vídeo mostrando o final de semana todo do Vitor, desde a hora que ele acordava, as viagens, se era um Aham. show, mostrava um show. Bem documental, Bem documental. né? Bem, assim... E a gente tentava não ficar tão preso na parte técnica. Putz, nessa hora o áudio não ficou tão legal. Cara, a gente tem que mostrar a realidade. A vida como ela é, O Vitor então, tá né? cansado. Meu, Dog, fala aí como é que é. Onde você tá agora? Já acordava o cara Legal. com a câmera ali Legal. na cara dele. Então foi isso. A gente começou fazendo um on-tour. E aí depois foi mudando, as coisas foram mudando. É um tipo de vídeo longo. A galera consome muito vídeo na vertical. Era um vídeo que você assistia no YouTube. A gente ama Aham, isso. Fica mais difícil de você fazer uma edição mais rápida e dinâmica, porque ele é uma história, né, que tem que ser Exatamente. contada, né? O On Tour saía mais ou menos na quarta-feira, então o show foi até domingo. Na quarta-feira ele estava pronto, aprovado por todo mundo já, por empresário, equipe, marketing, Vitor. Cara, Só que tempo aí recorde aí também pra trabalhar, né? tipo, porque, meu, a gente volta para São Paulo das viagens, assim, eu moro em São Paulo, você tem outros trabalhos que você já marcou, você tem sua vida, então você tem que dedicar esse tempo para editar, você já cria seu próprio método ali de decupagem, e como eu mesmo que gravava, eu já sabia, Sim, já ia aonde decupando ali, usar e tal, já né? minha cabeça já estava o tempo todo nisso. E aí, por eu ser fotógrafo também, eu abracei essa quando eu entrei no Vitor de fazer o vídeo, já sabia fazer vídeo, já editava e tal, mas eu era um cara mais da foto. Então eu entrei lá para fazer o on tour e aí eu lembro que não tinha fotógrafo na época, porque cara, a equipe mais reduzida, por mais que a equipe seja grande, não dava para ter um fotógrafo e um filmmaker, é o ideal. Então, eu entrei e os caras, pô, legal, você tira foto, mas assim, foca no vídeo, entrega só umas 10 fotos. Tá. Aí daqui a pouco foi mudando. Tipo, porque a linguagem mudou, igual a gente falou, o mercado Sim. mudou, o Instagram, tudo. Então a Você gente. começou a se acostumar mais com o processo também e começou a se tornar mais capaz, né, de fazer a entrega e aí, né? Tipo assim, não rolou 10 fotos no primeiro show, já foi umas 50 ali, né? Sim. Depois foi pra 200, cento e poucas. Mas é isso, eu tinha que organizar e é muito legal de você acompanhar um artista que você já conhece o show. Você sabe na hora que vai ter fogos, você sabe ele tinha uma máquina de bolha, a hora que vai sair bolha Você no conhecia palco. o roteiro, né, do Tinha um show. roteiro, exatamente. E o Vitor é muito da hora que eu também já, mudando um pouco, eu combinava várias coisas com ele. Dele, meu, ia ser da hora ter uma foto pulando, então... E daí ele falava, tá, que música que dá? Então nessa música aqui, depois do solo e tal, eu vou subir no praticável da bateria e vou pular e você tá ali na frente. E aí a gente combinava legal. várias coisas, assim. Então começou... Sempre teve esse papo aberto entre eu e ele, da gente decidir as coisas junto. Ele sempre aceitou muito as minhas ideias. Quando terminou o On Tour, a gente, tá, o que a gente vai fazer? Não, vamos fazer uns vídeos curtos, vamos captar o áudio ao vivo e gravar com o gimbal, fazer um plano sequência da música nova de trabalho. E então a gente sempre foi muito aberto. E falando do equipamento, pra estrada você tem que ser meio reduzido, né? Então, na primeira vez que eu fui com gimbal, monitor, bateria V-mount e com essa mesma câmera eu tinha que fazer foto. Eu falei, cara, esquece, isso aqui já não dá mais. Então, tipo, já esse setup já não durou o show todo. Que, meu, como que eu vou fazer foto, tirar a câmera do gimbal, fazer foto com o monitor ali? Eu gosto de ver no viewfinder, né? Sim. Colocar o olho ali e ver o que tá acontecendo. E o show... Você não volta, né? Você acabava tendo que sacrificar um pouco, né? Porque, por exemplo, esse seria o setup ideal se você só estivesse fazendo vídeo. Foi só que como você também tinha que fazer a foto, né? Aí o AV-Mount e a coisa toda já começa... Fica inviável. E você tem o microfone preso ali também na câmera para ter um áudio mais legal. E é isso. Tem momento que é legal você pegar da frente do palco. Tem momento que você tem que estar em cima do palco. Outro você tem que estar no público, porque vai sair os fogos atrás do palco. Então, tipo, quem trabalha com show tá ligado. É uma correria gigantesca. Você desce, sobe a todo momento, e tem que ser o mais compacto. Então, eu gosto muito de lente fixa.
Tenho esse probleminha aí, que não ajuda muito na hora de uma correria num show. Sim, em outros trabalhos perde um pouquinho lindo. de versatilidade, mas por outro lado você ganha em qualidade ali, né? Exatamente, eu vejo essa Você diferença opta assim. né? Então, E o que você usa geralmente? Eu tô usando o Fujifilm já faz uns bons anos. Eu uso a XH2, que é uma câmera híbrida, então tipo, eu tenho mais de 40 megapixels para foto e até um ProRes 8K ali no vídeo. Então, tipo, eu gosto muito do que ela entrega. Ela tem o lance da simulação de filme, que na época do On Tour eu não gravava em log. Eu já gravava com a simulação de filme. Já saía com o lookzinho ali, já saía com o lookzinho. Economizava o tratamento que não ia dar dava tempo de fazer, corrigir. né? Exatamente. Perfeito. Então, foi muito legal. Eu não escolhi a Fuji por isso. Tanto que eu sempre fotografei em RAW, tipo nas câmeras de viagem pequenininha, aí é só JPEG mesmo, com simulação, granulado, mas ali foi meio que isso. Então, tipo, eu tenho uma lente, eu tenho um kitzinho Coringa, eu tenho uma 9mm Laowa, zero distorção, que a câmera ela é um sensor crop a Fuji, né? Então a 9mm não fica aquela lente redonda, ela fica bem abertona. É uma PSC essa. É, a PSC. Então, a Fuji tem tipo... Esse 9 vai virar uma 15, vai, né? uma 15 mais ou menos, um pouquinho mais aberta, uma 12 talvez. E... a Fuji trabalha com esses dois formatos, tipo a PSC e o full frame não tem full frame, é médio formato. Então já a gente pula, vai né? chegar lá. Então tem a 9mm, a 16, que é como se fosse uma 24, um 4, a 35, e aí eu já pulo para minha única lente versátil, que é a 50-140, que num sensor full frame ela seria 70-200. É uma lente igualzinha a 70-200, entrega a mesma coisa, com estabilizador 2.8. Então essa é a lente Coringa que eu uso, tipo assim, cara, quando eu vou para baixo e quero fazer umas fotos mais tele ou um vídeo com mais detalhe, eu uso ela. Mas normalmente são... As outras você vai... Vou trocando ali, eu deixo na cintura, numa bag e vou trocando. Legal. E assim, você acaba, né... tá mais angular. Vou fazer uma série de imagens mais angular e de fotos mais angular. Imagino que seja assim. Pô, tem o suficiente. Vamos trocar de lente, vamos sempre fechando mais. É mais ou menos assim que você trabalha? Mais ou menos assim. Eu já começava com a 16, a 9 eu usava mais no final do show, porque tem aquela foto com a galera. E a 50-140 eu colocava ali no meio e tal. Legal. E a gente já cria um roteiro ali. Tipo, pra mim, quando você vai fazer foto de um show... E eu fazia vídeo também, né? E depois entrou a transmissão, que a gente chega nessa parte também, que aí complicou tudo. Mais uma missão. Mais uma função. Mais uma função aí, que eu abracei também. Então eu sei que, cara, tem que ter a foto da frente, mostrando que a casa tá cheia, mostrando o palco todo, toda a arte do palco. Tem que ter a foto individual de cada músico, não só do Vitor. Tem que ter as fotos fechadas. Então, tipo, eu tinha meio que todos, falando linguagem de vídeo, eu tinha todos os ângulos em foto também. E aí, putz, nesse momento tem papel picado, tem serpentina, tem fogos, tem CO2, então eu tentava também pegar todos esses momentos. E acabaram entrando também a transmissão ao vivo, que isso foi uma parada que a gente vê em vários shows, mas geralmente são shows que tem uma equipe muito grande. E ali no Vitor, nessa vontade de deixar o show mais rico, porque realmente fica o Léo Beltrão, que é o baixista do Vitor, que, cara, ele é um nerd, assim, ele toca baixo, mas... ele manja muito de timecode, tecnologia dele. Então vamos comprar, vamos ver o que a gente precisa. Vamos começar com um kit reduzido e vamos ter a transmissão. Daí eu, mas não dá pra eu estar no computador ali e abrir. Não, abre automático no timecode, no programa e tal. Daí ele programou tudo. Você que tinha que montar as câmeras, fazer os enquadramentos E quem cortava? Então, era automático. Como a música automático. Tá no clique, cortava automático, MIDI e timecode. Então o Léo programou tudo, a gente ficou 2 meses nessa época em Portugal, e lá ter um acesso um pouco mais barato que aqui no Brasil, vamos comprar um Holy Land. Beleza, o transmissor, a gente comprou. Câmera eu já tinha, então precisa só de um cabo HDMI pro micro. Tinha uma outra câmera backup, a gente usava ela, que era a X-T5 da Fuji. Tem o gimbal, então beleza, esse vai ser o setup. A câmera fica no gimbal pra transmissão, e a gente foi testando. Teve show que a gente... Pro painel de LED, se eu não me engano, ele é Full HD. Você não pode mandar um 4K. Você pode até mandar, mas não vai rodar o 4K. Tipo, ele vai converter já pro HD. E a gente deixava o Holy Land em 4K. Então a gente percebia que perdia o sinal. Então, às vezes, eu ia perto da bateria e perdia o sinal. Daí a gente via que a Holy Land falava que ele tinha não sei quantos mil metros de distância. E a gente, mas ele tá a 5 metros e tá perdendo o sinal. Então a gente foi, tipo, no show aprendendo isso daí ao vivo. Tá travando. A gente fica com o rádio de comunicação da Holy Land também, né? Então o pessoal fala, vem mais pra trás porque tá cortando e tal. E aí foi meio que isso. A gente foi evoluindo, depois entraram as GoPros no palco. Então tem a GoPro que fica com um slider eletrônico.
seguindo a banda, seguindo um baixista, que foi o baixista que fez o Slider também. Olha. O cara é muito nerd. E aí, em alguns momentos, até pra não tirar essa outra parte criativa de foto e vídeo, foi diminuindo as partes que eu entrava com gimbal e foi virando tudo GoPro. Então agora, pra galera que não sabe, eu trabalhei até novembro com o Vitor na estrada. E já tô há muitos anos trabalhando na estrada e agora tô com outros focos também. Então, a gente continua amigo e tal. Eu abandonei, tem um outro amigo e tá fazendo tudo isso daí. Mas ele pegou essa construção ele era meu já substituto. Tá definida, né, ele pegou da época que tinha que levar, usava a própria câmera para fazer, e agora já são todos os equipamentos da banda mesmo, da Gig. A Então, banda comprou, legal. Comprou, acho que a GoPro entrou como parceira, então, tipo, eles deram, sei lá, 7, 8 GoPros. E aí transmite no YouTube mesmo, no canal do Vitor, é isso? Tipo... Não, transmite, tipo, na hora do show, abre no telão e abre essas câmeras. Abre com efeito, abre preto e branco. Tipo... entendi. Não é que é a transmissão live. Não é transmissão ao vivo pro telão na hora do show. Simultânea pro telão, tá. Igual quando a gente vai num show grande de estádio. Mas aí, isso possibilitou ele, provavelmente, nos shows dele, ou não tinha o telão, ou tinha o telão passando alguma coisa genérica, e aí vocês conseguiram que esse conteúdo... E agora tem o VJ também. Então tem o Luca, que ele tá controlando ali. Às vezes vai tocar num festival grande, já tem as câmeras. Então o Luca, ele tem essa expertise de pegar e falar assim, tá, então nesse momento o Murilo ou o B não precisa entrar. Ele já tem uma saída de HDMI dos caras, e ali na tela dele, pela Atem mesmo, ele vai lá e muda. Tá, então a gente vai usar a câmera daqui do festival, não vai precisar abrir a câmera do Murilo, então ele me avisa no rádio. Ou na próxima música você não precisa entrar ao vivo porque já tá rolando uma câmera aqui. Cara, eu acho que esse lance de ter a câmera, ter a transmissão, deixa o show muito mais rico. Então, tipo, cara, é uma função pra uma pessoa só. Quem foi de substituto meu no ano passado, eu lembro que o Rafa, que acabou entrando de diretor criativo, por ele ser um câmera também, filmmaker, assim, diretor, ele foi um dia, cara, mas eu nem tiro foto. Eu, mano, você manda muito nas fotos, você sempre posta, vai lá. E dele fechou. Aí ele foi cara, você é maluco de fazer tudo isso, tipo, entregar um vídeo depois do show, no dia seguinte, cedo, fazer as fotos e fazer a transmissão. É muito cansativo, é tipo um cardio. Muita coisa pra uma pessoa só, né, também. Muita coisa, né? Então os caras que estão lá são faixa preta, assim, desde agora tá o Befásio, né, o meu amigo, e às vezes vão alguns subs, aí os caras falam, mano, vocês são malucos. Pô, que massa, cara, parabéns aí. Da hora. Vamos ver outro job. É do Vitor também? Não, esse é um artista que, cara, ele é estourado muito grande na internet, os shows enchem. Ele começou pela internet e aí a gente fez essa session dele também. Pô, aí, essa daí eu fiz a direção. Ele é um artista que eu já fiz foto. Quando ele começou a fazer os shows, eu já tava lá com ele, junto. A minha banda tocou com a banda dele, abrindo os shows, então a gente fez uma turnê. E aí, quando precisou de foto, eles me chamaram. Quando precisou agora de vídeo para fazer essa session, que é o acústico, é ao vivo também. Mesma coisa, foi gravado em 2 dias em estúdio. Nessa daí a gente tinha pouquíssimas pessoas, que tinham acho que uns 12 fãs ali na frente. Só que dessa daí a gente seguiu, tipo, certinho. A gente gravou tudo com a mesma câmera, as mesmas lentes. Foi mais padrão, áudio ao vivo também, num estúdio de música, só que um estúdio em São Paulo. E um time um pouco parecido com o do Vitor Clay, porque teve o Vini também na fotografia. Que a gente tem trabalhado muito e, cara, ficou muito da hora esse daí também, então... Boa. 3 câmeras também, então? Não, nessa daí eu acho que tinha 5 câmeras, tudo Blackmagic, legal. As DZOs também, Boa. E aí tinha uma direção de arte. Nessa daí foi o empresário que fez uma reunião comigo, junto com o artista, e falou, a gente queria uma estética meio... final dos anos 90, 2000, meio grunge, xadrez, tapete, vela, um negócio mais rústico. Então a gente deixou ali um piano aberto, tem os abajures bastante... Tem as luzes quentes, as velas. E aí teve um trabalho de arte legal também ali no estúdio, né? Porque o estúdio era todo preto, um estúdio de gravação mesmo. E essa... Foi uma diária e eles correram com as músicas. Foram 2 também, um sábado e um domingo, Na primeira diária a gente fez os takes mais fechados. Foi só eu e o... Não tinha público. Não tinha público. E foi tipo assim, só fechado mesmo, eu e o Vini. Então o Vini também, a gente gosta de operar as câmeras nos nossos trabalhos. Então foi só 2 e os assistentes, a luz, e já deixou tudo montado pro dia que viria o público. E era uma segurança nossa também, eu acho. A gente acabou usando muita coisa do Dia da Galera, acho que a maioria, mas a gente queria já ver como que estavam
planos, os quadros, ver como que iam se comportar as câmeras ali. Então a gente gravou no primeiro dia só eu e ele, foi no dia da montagem. A gente gravou à noite, começou, sei lá, 8 horas da manhã. Quando foi umas 7 horas da noite, a gente trouxe a banda com o mesmo figurino e gravou os fechados. E aí, até para eles se entenderem, ver como que ia ser também esse acústico. E aí, no outro dia, a gente entrou com o público e gravou. Aí foi gravado o áudio valendo nos 2 dias também. Certo. Muito e esse bom. daí eu editei também. Aí o Vini edição finalizou ficou- com a cor, que foi o tá. diretor de fotografia que fez a cor. Porra, boa. Massa. Tem algum videoclipe aí também, Gabi? Temos, ó, Tem. separamos algum videoclipe? Tem Separamos, né? também. Foi nessa transição, né? Tipo, de eu estar com o Vitor Clay na estrada e ir pra esse lado da direção. Tipo, tendo uma equipe legal. Aí a gente Boa. fez um clipe da música Carta Marcada, que tem a participação da Boca Rosa também, atuando. Esse daí, quem fez a fotografia e dirigiu comigo foi o Gui Carrara, meu amigo, monstro também. Depois o pessoal procura aí pra ver também, né? Com áudio bonitinho. E aí, esse daí foi uma equipe grande numa diária apertadíssima, que foi um dia só pra gravar tudo. As cenas da rua, a cena do bar em parte de baixo, as cenas do bar na parte de cima, e montar o cenário, fazer tudo. Então a galera da arte também trampou muito nesse daí. E quando o Vitor gravou essa música no estúdio, a gente já começou a falar. Então esse roteiro, eu finalizei ele com o Gui, só que a gente já começou a escrever no dia que gravou a música, sei lá, em 2024 a gente começou a falar do clipe, em 2025 a gente gravou o clipe. Pô, que legal, cara. E o que você vê, assim, de principal diferença, né, entre uma produção dessa de videoclipe e uma produção de live session, por exemplo? Cara, eu acho que eu fiquei mais pressionado nessa daí, porque por mais que fosse um dia só, foi uma equipe muito grande, catering, então, tipo, tinha uma responsa muito grande de ter que entregar tudo no mesmo dia e a gente conseguir gravar todos os planos, todos os quadros que a gente imaginou, as cenas. Tem uma historinha, Tem uma né? historinha clichê, tipo, que é a do cara com a mina, e no final eles ficam juntos e tal. E também aí a atriz é a Bianca, né, a Boca Rosa, que topou participar aí. E foi também uma atriz que, quando a gente começou a falar disso um ano antes, ele, cara, ia ser muito legal se fosse a Bianca e tal, vamos trocar uma ideia com ela. E ela topou desde primeiro, só que ela falou assim, tá, me manda o tratamento, me manda tudo pra eu ver se eu gosto dela. Não, beleza, se tem um tapa na sua cara, eu tô dentro dela. Ela topou participar. Então tiveram essas cenas na parte de baixo do bar. Né? O bar já era mais ou menos assim, teve que mexer em algumas coisas, mas a gente já foi atrás de uma locação que não fosse tão grande, porque a gente também não conseguiria colocar tantas pessoas por conta de custo e toda a logística de várias pessoas. Então a gente fez meio reduzido, a banda dele tocando ali embaixo e depois uma baladinha em cima. Foi mais ou menos isso. Pô, legal. E imagino que vocês tinham também um tempo pra gravar com ela, né? Como Tinha que foi tempo. a questão A das gente- cenas dela, assim, prioridade total pra tudo que ela aparece? A gente gravou primeiro mais ou menos nessa ordem que foi o clipe mesmo ali, tirando o começo, à noite, na parte de fora. A gente começou depois do almoço, gravando na parte de baixo, só o Vitor, banda, e depois ela chegou, a gente fez essas cenas que mostraram agora, e aí nessa mesma ordem a gente finalizou com a parte de cima. Então a gente fez master dele, foi inteiro feito no Steadicam. Então a gente não tem cena no tripé, na mão, nada, foi stead. O cara foi um guerreiro ali pra ficar com a Alexa rigada. Ah, foi a Alexa? Foi a Alexa Mini. O Gui escolheu a Alexa Mini nessa daí. O Gui também que escolheu todas as lentes, o diretor de fotografia. E é isso, tem o lookzinho, né, da Alexa, né? Tipo, o negócio, quando você assiste assim, eu vejo que você já consegue dar uma identificada, né, no que foi de Alexa. Ali na session, eu vejo que ela ficou meio... Tá, será que agora foi a Alexa, foi a Fuji ou foi a Blackmagic? O Vini, na pós, assim, ele fez um trampo muito foda. Sim. Então acho que esse foi o clipe. Eu fiz um outro do Vitor também, mas era um visualize. Ele fala que é uma música com um feat com uma dupla de sertanejo. E aí a gente acabou gravando também, mas era uma coisa muito simples. Eu e o Vitor, mais 2 amigos, gravando no quintal de uma casa. Depois uma outra cena num porta-retrato, foi bem mais simples. Então esse foi um clipe... Primeiro clipe que eu peguei com uma equipe grande, né? Tipo... Sim, sim. Fazendo Pra junto. você que tava sempre acostumado mais na guerrilha, né? Meu, Você... 1000% na guerrilha, 1000%.
E eu me pressionei muito, né? Então, tipo, meu, já pensava, qualquer coisa que der errado aqui, lascou. Se faltar uma cena pra esse clipe, quando que a gente vai gravar, não tem como. A Bianca só pode esse dia. O Vitor com os Sim. shows só podem esse dia também. Tipo, tem várias pessoas que aparecem aí que são músicos, amigos dele, artistas de outros artistas que também só poderiam nesse dia. Sim. Foi acho que uma terça-feira. Sim, sim. O show, ele é o que a gente falou, né? Ele acaba sendo um pouco mais documental também. Aham. Apesar de você ter um trabalho artístico muito forte no Sim, show, sim. você tá lá pra fazer o registro do que aconteceu. Você não vai simular o que Exatamente. não aconteceu, né? Uhum. Aqui não, aqui você tem Aqui a gente total. planejou tudo, é. Exato, né? Então é um pouco diferente, né? Assim, ninguém vai te cobrar. Você fez aquela foto quando o Aham. cara pegou a bandeira do Brasil. Se você estava atento, provavelmente Sim. alguma foto você fez ali, né? E às vezes rola, tipo, de umas coisas que você não sabe que o cara. Desculpa. Você não sabe se o cara vai pegar uma bandeira de Portugal no show naquele momento. Então, você teve foto da bandeira, deu. Que bandeira? Quando que foi isso? Porque às vezes foi no momento que eu tava, tipo, passando por trás pra ir na frente. Não vão te cobrar por Não uma vão, coisa é. nesse, né? Ainda mais com a você ali, Sim. com a responsabilidade que você tava sozinho, tendo que fazer Exatamente, 200 coisas, né? Então ninguém Aham. vai. Aqui já é diferente. Aqui você tem controle das situações, né? E aí Então, se você você- deixar de produzir uma cena porque você decupou mal ou Aham. porque você, né, simplesmente não. Teve uma cena que a gente não fez. Eu tô tentando lembrar E agora, ela mas, fez muita falta ou não? cara, não fez muita falta. É uma cena que é quando começa, eu acho, do Vitor descendo, era pra ter o áudio dele, só que daí, meu, a gente não ia conseguir, porque já tinha atrasado um pouco. Sei lá, a gente tinha que entregar tudo até 8 horas da noite. Se a gente gravasse essa cena, colocasse microfone, som direto, essas coisas, ia demorar um pouquinho mais. Daí a gente falou assim, tá, a gente coloca na legenda, ele falando ali, e é isso. Então a Massa. gente acabou cortando uma ceninha. Os dois, eles, assim, a Boca Rosa, apesar de ser influencer, ela é muito artista, né? Também ela Sim. tá acostumada, né, a posar pra câmeras e tal, né? Meu, Então, ela fala até a luz que ela quer, porque o É. Gui, foi muito legal, porque o Gui, diretor de fotografia, ele já tinha trabalhado com ela, sei lá, algumas semanas antes, quando a gente já tava planejando o clipe. Aí ele falou assim, ó, já sei que no take dela a gente tem que ter uma luz beauty nela, porque ela vai pedir. Ela vai pedir. Ah, que legal. Então, você vê que A o Vitor maioria tá um desses pouquinho menos- artistas tem essa preocupação mesmo de Sim. não aparecer tão contrastado, né? Tipo, a não ser que realmente seja um papel assim Aham. que a parte narrativa necessite, né? Mas caso contrário, a pessoa quer se mostrar. ver, E né? ela é uma influenciadora, tipo, uma criadora de conteúdos, assim, empresária da parte de beleza, né? Ela tem a linha Sim, dela ela de sabe, né? maquiagem, então, tipo, cara, ela sabe muito, é. E ela entregou muito, tipo, ela não é atriz, mas, cara. E o Vitor Isso que também é eu ia muito falar, bom. tipo, eles, como que é pra lidar com não atores, né? Mas, Aham. assim, pessoas que são artistas, estão no meio, têm muita noção na frente das câmeras, mas, assim, são não atores, né? Sim. Como que foi pra você fazer essa direção? Você precisou intervir muito? Você deixou eles criarem a narrativa dos personagens? Como que foi? Não, a gente mandou já os personagens pra todos eles, então eles já sabiam que o Vitor ia ser mais um coitado ali e que ela ia ser a moça que ela que tá por cima mesmo na história e que ela tá mandando, então ela já, tipo assim, ela já, quando ela viu o roteiro, ela já, cara, super tranquilo, só que mesmo assim eu tinha esse medo, porque eu ia descobrir isso no dia, né? Se não desse certo, Sim, os caras sim. iam chegar depois, talvez o empresário poderia chegar e falar, cara, por que vocês não pegaram uma atriz de verdade em vez de pegar uma amiga do Vitor, né? Tipo, e não, ela entregou muito, então, tipo, deu tudo certo. Mas não precisou ter tanta direção assim em cima dela. Tipo, Bianca, agora é a cena que você vai chegar, você vai olhar pro Vitor, você vai esnobar ele e vai seguir com o seu amigo. Cara, super de boa. E o Vitor também, tipo assim, ele não só no dia do clipe, ele fala assim, Dog, hoje eu tô aqui pra você e a gente vai até a hora que precisar e vai ficar foda. Então, tipo, ele entrega muito mesmo. Ele é um Legal. artista completo, assim, o Vitor. Ele é muito, muito bom mesmo. Tipo, na parte de atuação, composição, ele é muito... Cara, ele é sincero nas coisas que ele escreve, as realidades. Ele é muito, muito bom mesmo, atuando também. Porra, massa, muito bom. Vamos falar um pouquinho agora da trajetória aí, que conta, continuar, vamos. né, a sua história Sim, ali, sim. né? Bom, hoje você é músico também, né? Sim, exatamente. Faz tempo que você tá no rolê, né? Como que você entrou pro audiovisual? Como que tá esse momento atual, né? Que você divide entre Exatamente. estar no palco e... Aham.
Cara, voltando lá pro comecinho, eu sempre gostei muito de música, de rock, sempre fui ligado. Então sempre tive minhas bandas quando eu morava aqui no interior, inclusive pertinho aqui de Campinas. Já tinha minhas bandas, igual você já teve e tal. Aí chegou aquele momento, depois da escola, tal, o que eu vou fazer? Cara, eu acho muito da hora. Queria trabalhar com banda mesmo, então eu já tinha essa parte visual por dentro, sem saber. Nunca tive uma câmera em casa dos meus pais, uma câmera analógica que eu já fazia foto, igual várias pessoas, uma câmera filmadora, eu não tive isso. Então, por tá rolando toda aquela movimentação de videoclipe, MTV, cara, eu quero fazer isso. Só que na época eu fui fazer faculdade de rádio e TV aqui no interior, e aí depois eu acabei transferindo para São Paulo, para ter mais oportunidade de trabalhar com banda mesmo, já sabia que eu queria estar trabalhando com banda, e na faculdade de rádio e TV eu tive aula de fotografia. E foi bem quando eu tava faz tempo que eu fiz a faculdade, mais de 10 anos, né? Então, foi bem quando eu tava entrando nas DSLRs. Então, tipo, já tive ali um primeiro contato com uma câmera e gostei muito. Cara, então eu consigo fazer a foto da minha banda, né? Aí pegava a câmera emprestada de um amigo que tinha câmera lá na faculdade já, com uma lente do kit, e fazia a foto da banda. Então, essa é a foto que a gente vai usar para quando tiverem alguns shows aqui no interior. Então era tudo menor. Aí quando eu fui para São Paulo, me formei, comecei com algumas bandas, tipo, vai ter o show de tal banda, vou mandar uma mensagem no Facebook, na época era Facebook. Cara, eu vou no show de vocês, já tenho ingresso, não era tipo pra pedir ingresso. Já tenho ingresso pro show, posso levar a câmera, tirar umas fotos, se vocês gostarem, vocês possam. Então isso foi acontecendo com várias bandas. E nessa época também eu conheci uma banda daqui do interior, era uma banda de cover, de barzinho assim, e os caras precisavam de um fotógrafo, então eu fiquei com eles também. Então eu tava fazendo faculdade lá em São Paulo, na época da faculdade, vinha de final de semana pra cá, fazia muito show em Campinas, Sorocaba, Itu, Jundiaí. Então eu acompanhava essa banda e na época era site, então as fotos eram pro site. Quando eu saí da faculdade, eu fui estudar fotografia no Senac também, e já tava nessa com as bandas, e aí começaram a aparecer outras bandas, então eu já deixei a banda aqui do interior, parei de vir, porque, só tava colocando sub, os amigos, e tava mais por São Paulo. Então teve um momento ali de 2016, 2017, que eu fui conhecendo um pessoal de banda, acho que por tocar também, lá em São Paulo, bandas menores, fui conhecendo um pessoal, e aí em 2017 teve acho que uma virada de chave, eu digo assim, eu já tava trabalhando com o Derek já tinha me visto, me chamou o Derek Borba do Gravando Bandas. Então ele veio pra São Paulo. Abração pro Derek, inclusive. Monstro, aprendi demais com ele. A gente vai falar foda, disso, né? Todo mundo. Cara, o cara gravando todo mundo bandas. Gosta desse cara, todo mundo mudou admira. A vida de várias pessoas, né? Sim, total. E aí eu conheci o Tchê, que era o Tiglas Tchê, que trabalhava com o Derek. O Tiglas, né? Sim. Monstro também. Monstro. Tá no audiovisual até hoje. E aí o Tchê falou assim: vou te apresentar pro Derek, porque a gente precisa de um fotógrafo em São Paulo. Então, resumindo, fiz vários Gravando Bandas como fotógrafo do Gravando Bandas. Eu nunca fiz o curso. Mas, cara, o que eu aprendi você tava... às vezes o Derek falava, você tá... Porque são, sei lá, um final de semana, 4 dias de curso, né, intensivo, assim, o dia todo. Ele, você tá de boa aí, já tirou umas fotos da galera editando? Pega um HD e edita também. Daí eu levava o meu computador e aí eu peguei aquele método dele também de edição, de você fazer os tijolinhos e ir descendo. E, fica tudo organizado. Eu já sabia quais planos eu tinha que ter quando eu fosse gravar um clipe, detalhe. Tipo, vou mudar o frame agora para fazer os slow. Dá então uma noção muito boa, né? Você ter essa experiência, né? Com certeza. Já de videoclipe, principalmente. Porque é isso, é o que você falou, né? Pô, aqui seria legal se eu tivesse um close do instrumento tal, do artista. E aí você começa a ter o processo criativo dessa montagem, né? E aí, aprendi demais com o Derek. E eu lembro que a virada de chave foi, virada de chave assim, né? Ele fez um Gravando Bandas que era ao vivo. Então ele fez um festival com várias bandas. Eu já conhecia de rolê, assim, um cara de uma banda que foi do Far From Alaska. Isso aí foi, no final do ano, assim, novembro, dezembro, não sei. E aí o cara do Far From Alaska já me conhecia, já tinha visto minhas fotos, já trocava uma ideia comigo, o Rafa, dele chegou e falou assim, em janeiro a gente vai para os Estados Unidos gravar um álbum com uma produtora lá. Você tem visto e passaporte? Você poderia ir com a gente. E eu tinha visto e passaporte, mas já tava tudo vencido, não sabia, né? E aí eu tenho, claro. Irado. Daí ele, beleza, vou te passar o contato do empresário, o empresário vai falar com você. Dele, você tem tudo certo? Cara, vi que tá tudo vencido. Aí ele, então, não sei ainda se vai rolar, mas assim, se quer um conselho, deixa tudo pronto, porque às vezes pinta uma oportunidade e você vai. Beleza, fiz tudo, consegui tirar tudo com urgência, despachante e tal. Aceleramos, consegui, rolou.
Não sabia falar inglês. Você foi na turnê com os caras. Não era uma turnê, era uma gravação de um álbum, não tinha nenhum Tá. show. Então, tipo assim, eles ficaram um mês numa cidade em Oregon, Ashland, com uma produtora que já gravou o Red Hot, Caramba. já gravou o System of a Down, o Deftones, o Prince. E aí Cara, você fez um registro fiz desse... fiz o doczinho o de, making off de disso, 6D, saiu um documentário de, sei lá, 40 minutos, meia hora no YouTube. Inclusive, procurando uns HDs esses dias eu vi, eu falei, cara, não tá tão ruim assim, tipo, porque a gente fica muito preso nessa de equipamento, lente. E, meu, isso daí foi comecinho de 2017, eu não tinha uma câmera que gravava em 4K. né? Você falou 6D, que é no 6D. 24-105 e 50mm 1.8 de plástico, né? Bora, pô. Sem gimbal, no tripézinho. E fui lá, meu, fiz. Putz, cara, os caras viraram muito amigos. Foi uma doideira porque eu não conhecia eles. Não eram amigos que a gente saía, dava rolê. Eles não me eles conheciam eles da banda, eles não me conheciam pra passar um mês junto. E, cara, rolou muito, eles são muito amigos até hoje. E depois disso, eles já, meu, a gente vai tocar na França na metade do ano e você tem que ir junto. Daí, meu, fala com o empresário aí que eu vou. E nessa época eu não sabia falar inglês. Não que hoje em dia eu fale muito, mas agora eu faço aula, né? desenrolo. Exatamente, essa é a palavra, eu desenrolo. E aí fui com eles, depois fui pra Europa também. Eles fizeram um show na França, no Download Fashion, um festival gigantesco no verão lá da França, com, meu, várias bandas grandes tocando. E aí teve uma outra banda que entrou na jogada, que foi o Ego Kill Talent. Foi logo quando eles estavam começando. Legal. Então o Ego Kill Talent, eles iam tocar nesse mesmo Download, só que eles não tocaram no palco principal, igual o Far From Alaska. Eles tocaram no palco menor, no acampamento, porque a galera, tipo, dormia lá, levava as barracas e dormia. Aham. Então eles tocaram lá, aí o Far From Alaska voltou, eu já fiquei com eles. Eles fizeram um show na Holanda, numa casa clássica, Melkweg, uma casa menor. Você foi pra fazer o Far From, só que você acabou ficando com Isso, o eu já também. sabia, era o mesmo empresário que trabalhava, a mesma Entendi. agência, então ele falou assim, depois você continua com o Ego Kill Talent. Que massa. E os caras do Ego Kill Talent eu conheci, tipo, por uma reunião ali no FaceTime, né? E aí também rolou super, virei amigo dos caras, eu conhecia já o Nipper, e acabei conhecendo melhor os outros caras lá, e eles foram 3 shows. Só que eles ficaram, tipo, um show era longe do outro. Então a gente ficou uns 20 dias pra fazer 3 shows. Um show já no segundo dia, depois uma semana outro, depois de 2 semanas um outro. E esse último show foi numa arena em Nimes. Tipo, uma arena meio pequena, assim, mas um lugar, sei lá quantos anos antes de Cristo, com o System of a Down e o Cold George. Então eles abriram. Foi bem no momento que eles começaram a ficar em ascensão, assim, tipo, eles são uma banda daqui do Brasil, mas fazem shows gigantescos lá fora. Sim. Então, acho que você Eles conhece. sim, pra caramba. Eu fiz até... Teve uma trilha no Hacktown, eu apresentei junto com o Léo. Léo, né? O Jonathan? O guitarra. Ah, o guitarra tem o Nipper, o Theo. O Nipper, foi o Nipper. Foi o Nipper, Apresentei uma trilha junto com ele. Ele trabalha lá. com áudio, Então ele aí... tem estúdio, tudo. Aí a gente Isso, apresentou exatamente. uma trilha lá no Hacktown. Eu não conheci ele lá também. Meu, os caras são muito legais. E é isso, eles são assim, eles são conhecidos aqui, mas eles são muito mais fortes fora do que aqui, né? Eles têm um escritório aqui no Brasil, mas eles têm um escritório, tem um empresário lá de fora, tem um agente, tem uma agência que vende tem os shows muito mais deles. mercado, até pelo estilo deles. Eles tocam em inglês, então acho também, que o foco né? Sim. é lá fora. Então eu fui, acabei conhecendo eles, fiz foto, fiz vídeo também, tipo, tive que fazer uns vídeos lá, por mais que não fosse muito a minha praia, eu era mais confortável nesse rolê da foto. E eu fui entrando nesse rolê do vídeo, de novo, eu fiz a faculdade e tal, mas acabei focando muito em foto depois da faculdade. E aí comecei a viajar aqui no Brasil com essas bandas, o Ego Kill Talent, Far From Alaska, Scalene, Medula, várias bandas aqui no Brasil. E aí depois rolou o convite para entrar na equipe da Pitty, que foi, não lembro se foi começo de 2018 ou final de 2018, mas eu entrei em 2018, fiquei até um pouquinho depois da pandemia com a Pitty. Pô, legal, e aí, um tempo considerável. Foi um tempo legal. Teve a pandemia que brecou ali, né, também. Sim, mas depois da pandemia eu continuei com ela e tal. Inclusive, quando eu tava vendo algumas imagens para trazer para cá, tem uma foto dela lá com o microfone, e aí eu vi atrás todo mundo de máscara, porque, tipo, já tava rolando os shows, mas, meu, a galera tinha medo, né? Tipo, queria se cuidar também, assim. E, meu, o que eu aprendi naquela equipe, porque é isso, eu já tava com umas bandas muito legais, comecei com banda de barzinho, fui com Far From Alaska, umas bandas que já estavam tocando em Sesc, tinha um pessoal olhando pra eles, alguns festivais chamavam também, o Ego Kill Talent, fui pro Rock in Rio com eles também aqui no Brasil, viajei pra fora. A gente acabou até indo pro Chile, eles iam ter um show, e aí tinha um diretor também, o Clever, queria mandar um abraço pra ele. Ele, quando ele morava aqui no Brasil, tinha Granada Filmes. Meu, ele sempre mandou muito, ele fez uns clipes do Far From Alaska, assim, tipo...
muito lindos, gravava na gringa, e ele já tinha locadora também, então, quando a gente tava com a 6D, ele já tava lá com as Red, entendeu? Ele tinha os equipamentos e, tipo, ele sempre teve uma estética muito boa. Então, teve essa história do Chile também, que foi muito legal. Aí eles iam ter um show num festival, o Ego Kill Talent, lá no Chile, e a gente foi uma semana antes pro deserto do Atacama gravar um clipe, porque a direção do Clever, ele sempre quis mostrar muito esse lance de grandiosidade. E aí tem uma coisa muito legal, fui pra fazer foto, operar a câmera, chegou lá a câmera dele, que era uma Sony, ele levou um kit reduzido, devia ser uma 7.2, 7.3, sei lá, 7S. Não funcionou, Caramba. e aí a gente teve que gravar o clipe, que já, no deserto do Atacama, gastou grana com locação, equipamento, tudo lá, equipamento da banda tocar, porque eles não levaram bateria do Brasil lá pro deserto, né? Tipo, Alugaram o acesso pra lá é arrumaram lá, difícil. né? Alugaram tudo lá. Tipo, as marcas que eles são indoors já mandaram. Então a Pure mandou uma bateria Que lá massa. pros caras gravarem. Tipo, do Chile pra lá é um rolê. Então você pega um voo do Chile pra São Pedro do Atacama, não lembro agora o nome da cidade, e de lá você vai de carro pro deserto, né? Uma logísticazinha Uma logística- chata, né? E, tipo, era assim, na época que a gente foi, não lembro que época do ano que foi, de manhã, madrugada era muito frio, então a gente gravava com o sol nascendo e com o sol se pondo. Então, durante o dia, a gente passava um baita calor lá e fazia outras coisas, fazia foto, aproveitou. Não tinha como gravar, né? Nesse Não tinha como miolo gravar. era insalubre, no né? salar, tipo, tudo branco, com um baita sol. O negócio é tudo branco, você não vê nada, assim. E aí a gente gravou. Então, tipo, eu operei câmera lá, que foi a minha câmera, 6D, então a gente acabou gravando de 6D, e com um drone também, que eu levei. E aí saiu esse clipe, tipo, acho que a gente gravou em 2017, saiu em 2018. Então, por mais que já tinha uma qualidade legal ali, a câmera não rolou, então a gente teve que fazer rolar com a 6D. E aí quem editou e fez o color em cima da 6D, eu lembro que ele até instalou uma parada na minha câmera, o Clever, dele, não dá pra Magic gravar. Lantern? É isso. Eu, cara, o que você tá fazendo com a minha câmera? A câmera tá toda estranha. Ele, agora Colocaram ela vai Magic gravar em Lantern. log. Tipo, ela fazia um perfil mais lavado lá e a gente usou isso. Sim. E aí depois fiz as fotos tática, lá no... né? Aí eu fiz as fotos no show no final de semana com o Megadeth, que foi um festival grande lá no Chile. E gravamos esse clipe. Também. Vamos ver, ele tem ele também, né? E esse é o lance, acho que, da direção do Clever. Ele sempre quis mostrar as coisas gigante, imensidão. Cara, eu gosto muito do trabalho dele. E eu tava lá só pra fazer as fotos, né? Mas acabei operando câmera também com ele. Legal. E salvando na 6D aí, né? Cara, e é o lance, né? O equipamento é ferramenta, né? Exatamente, Lógico que uma câmera melhor ali, né, a câmera que Lógico. fosse superior, teria uma entrega melhor também do ponto de vista estético, né? Mas assim, a mensagem tá aí, a narrativa tá aí, exatamente, o roteiro tá aí. E essas são as coisas mais importantes, né? Não, e que uma a gente- locação dessa também, cara. Tipo, é difícil de gravar lá, não é tão fácil. Porque se o lugar é acesso, muito né? alto, você passa mal, né? Tipo, ó, tinha um vulcão ali atrás. Ah, Então, tipo, altitude mesmo, né? Por questão do nesses- oxigênio, você diz? Nessa do guitarrista com a guitarra branca ali, o Jean Dolabella, cara, todo mundo passou mal na hora do take dele. O Clever passou mal, aí eu fui pra câmera. E aí o Jean passou mal, esperou um pouco. E aí o do Jonathan também, que tá ventando muito. Cara, era muito alto e todo mundo passou mal ali. Então a gente teve que dar um tempo, esperar. Tava ventando muito, muito, muito Nossa, mesmo. imagino, dá pra perceber aqui. E é o que vocês falaram, né? Horas de luz aí muito boas, né? Também Exatamente. vocês captaram, Tipo, né? sol se pondo aí, o vulcão no fundo. Tem imagem deles andando no salar, sempre eles andando nessa imensidão. Foi o que eu falei, esse é um clipe do Clever, né? Eu tive o prazer de participar. Mas, cara, ele que fez toda a pesquisa. Ele, a gente vai gravar o Jean, tal dia, tal horário nesse lugar. Então, os caras alugaram uma caminhonete, a gente ficava pra baixo e pra cima com a caminhonete gravando. E cada um tá gravando num lugar mesmo, né? Tipo, o Rafa no vulcão, o outro, tipo, no salar. E por aí vai. Ficou muito, muito da hora. Foi massa fazer isso. Não, cara, muito bom. E é isso. Você, assim, se você não falasse que foi feito 6D, porra, não daria pra perceber, cara. pra arriscar e falar, cara, foi uma câmera, né, mais Poderia simples. ser uma Sony, uma 6300, qualquer câmera, né? Não, mas é o que eu falei, assim, né? Você vê que a entrega tá boa, né? A fotometria Sim, tá boa, a sim. cor tá boa, tá tudo Exatamente. legal, assim, Aham. que se você falasse, cara, foi gravado com uma Black, putz, sabe assim, eu acreditaria, entendeu? Não Sim, tem... sim. Por isso que, cara, e sorte que você tava com a 6D Sorte que eu ainda, tava né? com a 6D, isso mas que... não tinha tripé, não tinha nada. Era 6Dzinha com uma 2405, não tinha nem a 2470. O drone acho que é a parada que deu
Deu um gás também nisso daí, né? Deu uma salvada Sim, nessa mas, linguagem. mas se você parar pra pensar, a qualidade em si também do drone não era nem superior à câmera, né? Cara, Provavelmente, né? talvez o drone fizesse um 4Kzinho ali, mas também não era era o Então, você drone... vê que, puta, muito legal, muito lindo, É, mas né, não esse- é isso que chama a atenção, não, né? De não ser o é. melhor equipamento com a... Não. Cara, a música com uma ideia muito boa, acho que a ideia é o que vale mais. Ideia, locação, Com arte, várias certeza. coisas. Que E o legal, resto fantástico, ajuda a cara. contar a história só, né? Massa. Mas é isso. Isso aí foi antes da pandemia Isso ainda, daí né? foi antes da pandemia. Isso daí a gente gravou em Depois que 2017. você falou que você foi trabalhar com a Pitty, que foi a época da pandemia mesmo, né? Daí eu entrei em 2018 com a Pitch, 2019, 2020 pandemia. E como foi, cara, essa época de pandemia pra você? 2 anos de pandemia, né? Porque o 2 fotógrafo anos. de bandas, né, principalmente, que é o que você fazia, Aham, né? E morreu, né, cara? Todo tipo de show, né? aham. A não ser, assim, muitos artistas realmente partiram pra essa questão das lives e Sim, tal, sim. né? Na pandemia, é isso, eu tava, pô, a Pitch ali em alta, fazendo vários shows legais pelo Brasil todo. E aí, eu lembro que começou assim, você recebeu o e-mail? Conversando com o pessoal da banda e tal. Cara, acho que no final de semana já não vai ter o show. Então, foram chegando os e-mails, foram caindo. A gente entendeu o que estava acontecendo, porque no começo era uma parada. Até 2 semanas já acabou. Cara, o negócio durou anos, né? Ninguém Então, sabia, né, quanto tempo ia não durar, né? E sabia. todo mundo achou que seria passageiro, né? Todo mundo pensou, e aí acho que a gente foi entendendo com o tempo. Então, tipo, esse mercado de entretenimento, né? Show, Sim, tudo, sofreu foi o muito. primeiro a parar e o último a voltar, né? Também, porque tiveram algumas coisas que foram voltando. Sim. Então, primeiro ano ali, meu, me segurei no que dava, sem trabalhar, né? Só ficando em casa mesmo. E eu acho que depois de um ano de pandemia, eu não lembro muito bem, mas teve uma coisa que aconteceu. Tipo, aqui a gente estava um pouco pior do que alguns outros lugares, né? E um amigo meu que morava em Nova York, ele era um brasileiro, tocava numa banda lá. Ele, cara, a gente vai gravar o nosso primeiro álbum. Acho que foi 2021, talvez. A gente vai gravar nosso primeiro álbum no estúdio. Aqui já tá mais de boa, tem vacina. Tipo, as coisas já estão voltando aqui e a gente não tinha vacina ainda no Brasil nessa época. Uhum. Ele falou assim: você não quer vir pra cá? Você tá sem trabalho aí, a gente consegue te pagar, você grava. A gente pode fazer uns 2 clipes, a gente paga X por clipe em dólar, a gente paga suas passagens, você fica na minha casa, a gente vai ficar Olha. 10 dias num estúdio em New Jersey, a banda nova. Então, era o começo de uma banda, deu, pô, legal. Tipo, acho que dá pra fazer isso, porque eu não tinha muito o que fazer aqui, mas tinha esse trâmite de ir pra lá, né? Uhum. Então, tipo, o único jeito de você ir para os Estados Unidos, você tinha que ir pro Era México. México, né? Era Tinha, México. né? E aí você era vacinado, eu acho, no México? Não tinha alguma parada assim Ainda ou não tinha, não? nessa época ainda não tinha vacina, mas você tinha que ficar 15 dias, fazer a Tá, quarentena, quarentena, sempre sim, com sim, eu exame. lembro que Vai sair do rolou isso. Brasil? Exame, tá tudo certo? Vai. Ficou 15 dias, fez o exame? Vai. E aí, beleza, foi pro México, Você fez esse rolê, então, fiz esse olha. rolê, peguei Covid no México, tive que ficar uns dias a mais, tipo uma semana. No dia que eu ia chegar, tipo, depois de uns 3 dias que eu chegasse em Nova York, que era a casa do meu amigo, pra ir pra New Jersey, eles iriam pro estúdio. Então eu ia chegar com uma folguinha lá. Eu cheguei no dia que eles já estavam em New Jersey, então eles tiveram que sair de New Jersey e ir pra Nova York me buscar. Aí deu certo o Por conta exame do Covid que você por conta do pegou, Covid né? que eu peguei no México. Então eu fiquei esses 15 dias lá e peguei o Covid sem vacina. E aí, beleza, fui pra lá, passei 10 dias com eles, a gente documentou tudo. Foi muito da hora, uma experiência, né? Tipo, eu que tava ali. Foi ali que eu comecei a me virar no inglês, eu não fazia aula ainda nessa época. E Aham. aí que eu falei, cara, eu tenho que fazer. Tempão Porque com eu tô os com uma caras, galera né? muito legal, mó tempo, todo mundo tentando se comunicar. Só que daí foi a vez. Antes eu era muito tímido, eu não falava nada, eu não perguntava quando eu viajava com o Perform Alaska, com o Ego Kiltart. Cara, eu não perguntava onde era o banheiro, entendeu? Tipo, eu não falava nada mesmo, e era muito travado. Então nessa época foi quando eu falei pros caras: ó, eu vou falar errado, vocês me corrigem e vamos nessa. E meus caras também viraram muito amigos, vieram pro Brasil pra tocar depois de alguns anos no ano Ah, que passado. legal. Acompanhei eles, aí os caras até falaram: pô, agora você fala. Vamos lá com a gente de novo fazer turnê. Agora você fala inglês, já era, fica na minha casa. Então era pra passar um mês lá, né? 10 dias no estúdio, depois nas outras semanas gravar os clipes em Nova York. A gente ia pensar ainda, tal, o que ia fazer de clipe. Acabamos gravando, os clipes demoraram pra sair. Quem finalizou foi um amigo deles, porque tinha uns effects assim, tipo, de dar uma estragada, uma banda tipo de metal muito pesado. Tá. E aí fui lá, fiz os clipes com eles, e aí rolou o lance da vacina. Tipo, eu fui numa farmácia um dia, meu amigo falou assim: vou te levar porque acho que vai rolar vacina pra você.
Aí no Brasil não tinha nem cheiro da vacina ainda, né? Aí fui lá, consegui. Daí quando eu tomei a vacina, era uma vacina, a mulher falou assim, tá, você toma uma dose agora e depois de um mês você tem que tomar outra. E já era no final de semana que eu ia embora. Aí eu, caramba, o que eu faço? Vou ter que ficar mais um mês aqui. Aí liguei pra minha família aqui no Brasil e todo mundo, meu, você tá tendo o privilégio de tomar uma vacina, toma, fica mais um mês, você não tem nada pra fazer aqui no Brasil, não tem nada aqui no vai Brasil. voltar aqui vai ficar... Aí fiquei mais um mês lá na casa do meu amigo, já editei os clipes com ele e tal. E foi uma baita experiência, assim, né? De estar num outro país trabalhando com audiovisual. Tipo, já tive essa oportunidade com Far From Alaska, com Ego Kill Talent, mas aí foi uma outra coisa, Foi né? muito mais tempo, né? E foi mais vídeo do que foto, né? Aham. Então, passei esse tempo. Nessa época a gente já gravava de Blackmagic. A gente comprou uma Blackmagic, eu e um amigo meu. Pocket 4K? 6K Pro. Foi quando lançou a 6K Pro, não tinha nem 6K cage Pro, pra ela. legal. A gente prendia o SSD, fazia uma gambiarra ali em cima, não Você existia. já tinha um arquivo mais robusto Sim, também, né? foi. E aí a gente documentou lá no estúdio. Eu também tava com um kitzinho de lente, então já foi um equipamento diferente. Eu tinha minha câmera de foto. E foi quando eu tive um acesso maior, assim, a uma câmera de cinema mesmo. E, tipo, tá, é assim que ela grava, é assim que ela funciona. É diferente de uma câmera híbrida. Então passei esse tempo lá com eles, voltei pro Brasil. E aí as coisas começaram a melhorar. Continuei fazendo alguns poucos shows ali com a Pitty quando eu tava voltando. Voltei para Nova York mais uma vez na primeira turnê dessa banda, então passei uns 20 dias com eles na primeira turnê. Os caras, meu, a gente quer que você venha, vai ser tipo só show pequeno, lugar muito pequeno, tipo, vai ter show que talvez não tenha ninguém, mas a gente quer que você venha. Então os caras fizeram questão de me levar, pagar um cachezinho, tipo, nunca tive custo nenhum com eles, sempre tirei uma grana. E em dólar, né? Então voltava pro Brasil com dinheirinho, né? Investir em equipamento, né? É como se fosse um cachezão gordo aqui, exatamente, né? Nos clipes foram bem pra legais. eles era, né, pouca grana, aqui rendia vezes 5, Exatamente. 6 já, né? É. E aí foi isso, voltei, e aí foi nessa época que eu fiz a transição da Pitty com o Vitor Clay, né? No Vitor eu já tive essa oportunidade de, tipo, meu, entra aqui, você vai fazer os vídeos, mas você pode fazer as fotos, as capas, quem sabe mais pra frente dirigir algumas coisas, então... E tinha muita coisa que eu poderia crescer com ele. Na Pitty eu fazia muita foto, deu, cara, acho que tá na hora de pegar uma outra missão, né? Tipo, talvez entrar um pouco mais nesse lance do vídeo, então teve essa oportunidade, entrei lá com eles, fiquei 4 anos e vi também esse mercado de audiovisual para quem faz show mudar, porque antes era só foto, depois entrou vídeo, Reels, então foi bem nessa época da Pitty. Eu lembro que ela foi a primeira pessoa que chegou em mim e falou assim, ô Muri, ela me chamava de Muri, acho que você não precisa fazer com a câmera os vídeos. Tipo, faz um videozinho. Você já ouviu falar? Eu lembro que ela me falou isso. Você já ouviu falar em TikTok? Deu. Não, tipo, pra mim o TikTok era tipo um Premiere dela. Não, é uma plataforma, também é uma rede social e você grava e edita lá e já coloca celular música. Mesmo e tal. E aí ela começou a pedir vídeo de celular, mas ela que foi. Deu tipo, pô, mas a qualidade da câmera é muito melhor dela. Não, tem que mostrar como é que foi o show. Então, tipo, tem muito disso. Tem a galera... ela já teve essa visão do, ela teve essa visão, cara. mobile maker, digamos. Ela ali, teve. Muito foda. Aí ela sempre falou isso, até pra um amigo que trabalhou depois com ela. Por que vocês trazem esse monte de coisa? Câmera lente, faz com o celular. Porque é isso, o importante, eu acho que é você comunicar. Tem artista que não, cara, a gente quer um negócio cinematográfico, a gente quer que você faça coisa de VHS, película. É a estética de cada artista. Ela queria que a gente comunicasse e ela já via esse lance da qualidade que tem um celular e a praticidade, né, de você tá com tudo ali na mão, né? Então teve isso aí lá no Vitor, tipo, a gente começou com esse lance que eu comentei lá no comecinho do programa, do On Tour, um vídeo maior. Aí, tipo, cara, os on tours, tipo, a galera não assiste tanto, vamos pensar em outra coisa. A gente começou a fazer... Os formatos começaram a mudar muito. Os formatos mudaram. Né? Aí a gente começou a fazer vídeo na vertical. Você tava, né, 2015, 16, você comentou pra agora, cara, 10 anos, né, cara? Então... tipo, meu, depois mudou tudo pra vertical, né? E agora eu vejo voltando um pouquinho do horizontal ali, porque a gente sempre pega algumas outras bandas de referência e eu vejo que aqui a gente tem muito esse negócio do vertical e eu tô vendo umas bandas lá de fora já, tipo, meu, eles postam no horizontal no Instagram mesmo. Você que vira o celular e pronto, né? Vira o celular, ou vê daquele jeito, ou entra no YouTube e vê depois. Tipo, fica muito bonito, né? Tipo, a parada na horizontal. Foi pensado pra aquilo, né? Sim. Acho que é tudo estética e linguagem. Depende do que você... Legal. O que o artista, o que a banda quer comunicar. Sim. Mas tem banda que me pede, tipo, cara, às vezes eu vou fazer algum freelance, grava na horizontal, entrega na vertical, mas depois a gente quer ter na horizontal também pra subir no YouTube, ou pra ter isso guardado pro futuro, pra um documentário. Tá. E tem gente que já fala, não, grava na vertical mesmo e já era. Então... acompanhando todos esses artistas na estrada. Já vertical direto. Né? Eu vi essa mudança, então, tipo, tive que ir me adequando também, né? Tipo,
a isso. Todo mundo teve que se adequar, na verdade, não Sim, só eu, né? total. Essa pergunta geralmente eu faço mais pro final, mas acho que cabe bem agora, cara. Que dica que você daria pra quem quer começar nessa área de acompanhar bandas, artistas? Quais são as skills assim mais necessárias para essa pessoa poder já desempenhar essa função, já se destacar? Cara, eu acho que esse lance do equipamento, a gente teve várias provas aqui de que não é tudo. Aham. Lógico, putz, ajuda muito, ele corta um caminho, ele comunica de uma maneira diferente, dependendo do que você quer, mas, cara, tem muitas coisas, tem muito conteúdo na O cara, internet se pra ele tiver aprender. um celular Se minimamente tiver um celular, interessante de câmera, ele já com consegue desenrolar o certeza, trabalho, né, por meu, exemplo. desenrola trabalho, é procurar os artistas também, que ele se identifica, cara, eu gosto mais de rap, então, meu, vê se no seu bairro tem algum artista que tá começando, você conhece alguém, alguém te indica, ou faz igual eu fiz mesmo, mete a cara e manda mensagem no Instagram, cara, vou estar aí no show de vocês, estou começando, posso fazer, se você usar, maravilha, se você não usar, posso usar para mim também, tô Legal, criando legal. Ou experiência. seja, você cavou ali, né, cara? Você, Sim, né, cara, os primeiros shows, talvez, dos primeiros artistas, você cavou sua participação. com certeza, Você sim, não sim. ganhou nada pra estar Não, ali, não, mas demorou. assim, você mostrou um trabalho que depois o Aham. cara ele bateu o olho e falou: Meu, preciso disso. Sim, Preciso chamar exatamente. esse E cara, você né? aprende muito. Eu acho que só de você não estar trabalhando contratado, você já tira um peso, tipo, tá, beleza, eu tô aprendendo, a pessoa sabe que eu tô aprendendo, então eu posso experimentar. Meu, pra fazer uma foto num show tem que estar com a velocidade mais alta, senão ela vai ficar borrada. Ah, entendi. Tipo, a abertura da lente assim funciona melhor pra eu desfocar o fundo. Então acho que, Aham. meu, Dá YouTube pra pôr e em meter a... prática muitos dos Exatamente. conceitos ali da fotografia, né? Aprende várias coisas no YouTube durante a semana, depois vai em algum show, leva seu equipamento, pede Uma autorização lá tal. técnica, né? Ah, agora eu vou fazer uma foto utilizando uma técnica aqui, É, fazer um né? borrão, um Aham. slow aqui. Meu, acho que dá pra aprender muito. Na minha época já tinha, dei muita sorte, muita coisa no YouTube, mas hoje em dia tem muita coisa, tipo, que a gente aprende assim em podcast, igual no canal de vocês e outros canais de audiovisual. Tipo, em português mesmo, tem uma galera muito foda aqui no Brasil. Tipo, Tem. eu vejo vários caras do Brasil trabalhando para artistas gringos. Quando vem gringo levando os brasileiros, tem um cara, acho que é Lucas o nome dele, não conheço ele pessoalmente, mas ele virou o diretor criativo do Simple Plan. Então, tipo, ele faz Olha. trabalhos com Simple Plan, Avril Lavigne, se eu não me engano. O Gabriel também, que é um cara de Curitiba, trabalha com a Loki, faz várias coisas com o irmão dele, o Sérgio, que é um outro diretor. Ele fez os vídeos do Oasis, tipo, viajou com os caras, fez aqui no Brasil também. Então, meu, a galera tá de olho, tem muita coisa boa aqui pra aprender mesmo. Pô, que legal. Eu acho também que assim, você foi trocando de artistas Aham. porque você tinha um portfólio muito bom, né? Então Sim, assim, sim, é. quando você começou com o Vitor, você já Aham. chegou com foto, vídeo da Pitty, quando você, né? Exatamente. Então assim, você vai construindo o Aham. portfólio, né? Não, e tiveram vários outros artistas que eu não citei aqui, mas a galera pode ver no Instagram depois. Sim. E Trabalhou com muita gente, às vezes mais pontualmente ali, né? aham, Então, então, tipo, esse lance do NX mesmo, que eu fui fazer vídeo, cara, não fui. Eu fui um dos caras que teve a sorte de estar lá, mas, cara, tem várias bandas que me chamam, tipo, trabalho uma vez, ou a gente, tipo, como que chama? O Outro Eu. Os caras do Rio, não conhecia eles, conheci por conta do trabalho, a produtora entrou em contato comigo. Meu, os caras são muito bons, grandes. Eles abriram, acho que uns 3 ou 4 shows do Imagine Dragons aqui no Brasil, acho que em 2021, se eu não me engano. Os caras viraram amigos também, então, tipo. Tem vários outros artistas que, se você procurar, eu já trabalhei também e, meu, os caras viram amigos, é muito da hora mesmo, assim. eles vão indicando, Vão né? indicando. O boca a boca também rola muito. Se você trabalhou bem com uma pessoa, entregou as coisas no prazo, que a galera hoje em dia, tipo, é muito pra ontem, né? Antes você tinha um tempinho Sim. maior, assim. Já era no dia seguinte a foto de show, o vídeo, né? Que depois o negócio Tem isso, passa, né? né? Você tem que ter uma velocidade de entrega porque tem que estar quente ali o Tem que estar momento, né? quente. Cara, Tem no que outro ser. dia fez um show na sexta e às vezes o artista já tem um show no sábado. Você vai entregar a foto da sexta no sábado ou no domingo, não vai rolar. Então, meu, às vezes, enquanto a galera dá uma romantizada nesse lance do show também, né? Tipo, não tô Sim. dizendo que é um trabalho super duro, pô, tá maluco. Mas enquanto a galera tá se divertindo, você tá trabalhando. Terminou o show, Você vai você pro faz o seu hotel, você toma horário. um banho, To- logo o material e Logo o começa a material. editar já Eu às sempre vezes, né? faço. É mais ou menos isso. Eu já chego, deixo logando. Enquanto tá logando, vou tomar meu banho, comer alguma coisa. Logou, já vou começar a editar. Então, se tem foto e Sim. vídeo, já faço as fotos. Quando eu vejo que eu tô com muito sono, beleza, eu paro, no outro dia acordo mais cedo e Aham. mando bala também. Então, tipo, tem que ser pro outro dia, assim, tipo.
Ainda mais quando o artista tem muito show. Agora, quando é uma parada, tipo assim, o artista faz pouco show, então aquelas fotos tem que render, às vezes troca uma ideia. Tipo, o cara, não, você pode entregar no outro dia, mais à noite, eu só vou postar na segunda-feira. Então, vai da demanda de cada artista, porque tem muito artista que tem o marketing. Então, já chega. Cara, o artista, vou dar um exemplo de Ferreiro, que eles têm a B+K, que são muito parceiros meus, faço vários trabalhos com o Bruno e a Carol lá de São Paulo, eles têm a produtora deles, né? Fazem várias coberturas de eventos gigantes, e eu tô sempre com eles. Então, eles trabalham com o Di. Então, o Di relançou uma música do Paralamas, que é Onde Quer Que Eu Vá. Sim. Isso daí é legal, que foi até um exemplo que eles usaram numa palestra do Google, né? Que aí a B+K teve essa ideia, tá, então a gente precisa fazer uma ação de marketing em cima dessa música. Então, Murilo, você vai estar com o Di esse final de semana. A gente vai combinar com ele, ele vai levar na mala dele vários itens, e esses itens ele vai linkar com a música, Onde Quer Que Eu Vá, então, eu levo de Ferreiro, Onde Quer Que Eu Vá, eu levo. Daí o cara tirou uma lâmpada, tirou um incenso, várias coisas nada a ver, doidas assim, pra linkar. Então, tipo, às vezes tem uma, né? Eu vou fazer o que eu quero, que eu combino com o artista. Às vezes tem uma agência por trás, pensando em tudo, todas as estratégias. E aí já é uma estratégia mais publicitária, Mais digamos, publicitária, né? Onde você talvez tenha que pensar Exatamente. mais em Tem que como que você pensar vai mais. produzir, né? Mas aí é legal que você tem esse time também ajudando. Legal. Mas é isso, tipo, terminou o show, então você vai ter a foto, vai ter o vídeo, vai ter essas ações de marketing também. Cara, é muito da hora, mas é correria, é puxado demais. Cara, não sei se você se importa em falar em valores, assim, mas talvez seja legal dar uma explanada pra galera, assim, quanto cobra um profissional que acompanha bandas, como que é o cachê, se é por mês, se é... Porque, assim, eu tive um relato de uma pessoa, né, que trabalha nesse segmento de bandas e tal. Inclusive, ele atendia uma dupla sertaneja bem famosa e tal, né? Não vou citar nomes e tal, nem da pessoa, nem da dupla, mas que ele fazia foto, fazia vídeo, ele, né, acompanhava o dia de show desses artistas aí. E, cara, eu lembro, assim, que ele comentou que o cachê dele era, tipo, R$700. Cara, Então, eu não sei se essa é a realidade do mercado mesmo, ou se ele estava com uma remuneração muito abaixo do que deveria. Queria que você desse esse panorama, até pra galera saber, assim, uma ordem de grandeza. Pô, se eu for fazer isso, quanto que seria, assim, né, de tal a tal faixa é o que geralmente o pessoal cobra. Tá. Pra até essa entrega de foto no dia seguinte, pra até essa entrega desse vídeo também, né? Eu acho que eu já vou começar até comentando um pouco desse caso que você falou. Eu sei, não é a primeira história que eu ouço, inclusive. E não só no sertanejo, em vários estilos, tem em todo lugar. Tem muitos artistas grandes que pagam muito pouco e aí tentam, tipo, mas a gente tem bastante show. Mas cara, entrega... no giro, na quantidade. Tenta ganhar no giro, mas, cara, eu tenho muita sorte desses artistas que eu trabalho, tipo, da gente sempre ter essa troca, tipo, cara, tem que ser um pouco mais, aqui tá legal, por causa da quantidade de entrega, mas é mais do que isso, assim, depende muito do artista, porque eu tenho banda, né, então eu sei da realidade. Também, e a minha claro. banda começando agora, putz, a gente paga... Mas é diferente, né, você pegar uma banda independente, uma banda que você, sei lá, vocês são 5 integrantes. Sim, sim. Você falar que você vai pagar hoje R$1.500 pro cara que vai fazer foto e vídeo, não dá. Você tá tipo assim, puta, é como se cada um tivesse que tirar trezentão do bolso ali naquela gig, né? E da nossa banda... Às vezes nem o show tá pagando isso, né? Então, a gente tenta tirar todos esses custos, eles não saem do nosso bolso, falando da minha banda, e já vou voltar na sua pergunta. Aí a gente paga a equipe, sobrou, beleza, tal. Ultimamente tá muito legal os shows, inclusive. Mas, cara, é mais do que isso, pelo menos com os artistas que eu trabalho, é mais do que isso. Que é isso, tem a entrega. Então eu acho que é você saber negociar também. Muitas vezes você não vai conseguir negociar porque a pessoa não tá aberta à negociação e vai ter o cara que vai fazer. Sim, sempre alguém vai pegar sempre alguém vai fazer, eu acho que em todas as áreas tem isso, né? E a pessoa, ela tem aquela questão ali de eu tô precisando, eu vou acabar fazendo pelos 700, né? Mas exatamente. Penso por um lado, né? Tipo assim, se o cara só filmasse e tirasse a foto, os 700 ainda assim... Só a estaria captação... abaixo, mas não seria tanto um problema, né? Mas porque depois ele pode pegar outro trabalho, né? O fato desse cara ter que editar, né? Se fosse uma entrega, digamos assim, contratasse uma produtora, minimamente, ela ia colocar o custo do filmmaker, que vai fazer a foto e o vídeo. Sim. Ela ia colocar, talvez, uma taxa do equipamento. Ela ia colocar um valor de edição, ia colocar nota, sabe assim? Exatamente. Já ia ser, assim, um trabalho que o artista teria que pagar, sei lá, seus 4K. Cara, talvez inviabilizasse
viabilizasse também a contratação. Exatamente, Ok, né? Por isso que... Mas eu achei os R$ 700, assim, muito baixo, Tá muito né? abaixo mesmo. Tipo assim, eu, graças a Deus, nos artistas que eu trabalho, a gente consegue tirar um pouco mais. Mas vai da realidade de cada artista. Mas, meu, um cara que faz shows gigantes e tem muita, muita grana e paga R$ 700. Tipo, quando o Sim, cara tá começando, beleza, é uma coisa. Mas pra um artista que tá grande, assim, sim, estourado, é sim. muito baixo, né? Com O certeza. cara que tá trabalhando com ele investiu, no mínimo, num computador, num notebook pra levar, HD, câmera, lente, gimbal. Tipo, estudou pra caramba pra poder fazer essa entrega rápida Sim. também, não é? O E cara não até começou do nada. pra gente conseguir ter essa média, assim, quantos shows mais ou menos um artista desse acaba fazendo por mês aí? Só pra gente ter, tipo, Cara, um Vitor, tá, os que uma eu. Pitty, mais ou menos, Aham, a assim. Pitty, ela é tudo meio que de época e teve épocas do Vitor que acho que quando eu entrei teve turnê na Europa, Rock in Rio, turnê nos Estados Não, Unidos. não é todo Cara, mês que não é é tão todo cheio, mês, né? mas é tipo Mas um assim, mês bom, vamos 8 falar. shows pra frente, assim. Só que esses que a gente fala de sertanejo, às vezes funk ou outro estilo, Eles cara, os fazem caras muito fazem mais, né? muitos shows, os caras Às fazem vezes 2 shows faz 2, 3 no mesmo rap, dia, né? trap, é. Sim. Mas, cara, é muito do estilo, porque eu conheço gente que é do sertanejo e ganha um valor legal. Eu conheço gente que tava no saiu de uma equipe de sertanejo, de uma dupla, e o cara ganhava, um exemplo, R$ 1.000. Aí o outro, quando foi entrar dele, cara, não tem como ser por R$ 1.000, tem que ser 1.500 no mínimo, entendeu? Então, Aham. falando um pouco de valores assim de outros artistas, eu acho que é muito do cara saber negociar, porque aí o Claro, cara já claro. sabe explicar também, cara, eu vou terminar o show, eu já vou ter essa entrega. Tem artista que você faz, mano, foto do look. Então, tipo, é Sim, muita você entrega, acaba é muita entrega. fazendo várias Foto, entregas que às vezes vídeo, estão fashion fora do filme. escopo, né? Sim, sim. Você faz fashion Aí, sei lá, filmes no uma show. marca vai patrocinar o cara, faz a foto aí também. Ah, Você sim, acaba sim. fazendo a campanha às vezes, né? Por Cara, conta já, de. já aconteceu, mas eu sempre negociei por fora, tipo. Sim. E isso foi muito legal, porque lá no Vitor Clay, por exemplo, eu tive essa oportunidade. Meu, o Vitor tá com uma parceria com a Cássio. Então, beleza, no dia do show a gente consegue gravar o vídeo da Cássio? Pode. Vamos gravar, mas é um outro valor. E, meu, sempre foi muito transparente, assim, e da parte deles também, ó, isso aqui é um outro trabalho, tá? O do show é uma coisa, isso aqui é outro, você não precisa fazer no pacote. Então, rolaram essas mini publicidades, assim, sabe? Conteúdos, né, pra marcas. Aham. Não, mas E, legal. mas é complicado mesmo, né? Você, tipo, igual esse cara aí, pra Sim. ele não Eu tava fácil. levantei essa questão porque, né, trocando uma ideia com ele e tal, e Lógico. ele me relatou essa questão, e assim, eu acho que ele nem sabia muito o quanto ele estava cobrando, Exatamente. porque assim, pra ele tava ok, sabe? Eu acho que a galera de São Paulo, não que tenha uma diferença, a galera do interior pra de São Paulo, mas a galera que tá mais no meio, trabalhando com outras bandas, tipo, eu sempre trabalhei com vários artistas ao mesmo tempo. Eu tinha um artista fixo, mas, putz, não vai ter show da Pitty tal dia, eu tenho agenda com antecedência, ou do Vitor. Aham. Cara, nesse dia eu consigo fazer um Lollapalooza com o artista X. Então, por ter uma noção aqui do Vitor, eu já vou saber quanto cobrar aqui nesse outro. E aí, outro artista também eu vou conseguir cobrar de uma Sim, outra porque no maneira. final, às vezes, você tá indo pra um artista um pouco menor, trabalhar um pouco maior, mas assim, o seu trabalho basicamente é o Aham. mesmo, né? Sim, Então, exatamente. Se assim, tem não dá foto e pra vídeo. gente, né, precificar muito pelo, tá, mas esse cara, o cachê dele é menor. Mas o Aham. meu trabalho vai ser basicamente o mesmo, né? A quantidade de fotos, Exatamente. o tempo de clique, de Aham. filmagem. Sim, Então, o trabalho é o mesmo, muda a entrega, a linguagem, tipo, o olhar da pessoa, mas o valor que você vai receber no final das contas é o mesmo, e a quantidade de trabalho que você vai ter também no final é o mesmo. Então acho que é muito de você saber negociar, mas é isso, no começo, quando eu comecei com as bandas, cara, era uma parada que eu não faria não, hoje, né? Tipo, lógico, né? mas é isso, pô, fazia igual eu falei no começo. Eu mandava mensagem pras bandas, então não cobrava nada. Depois, quando eu Mas comecei com bandas assim, menores, me paga mas 150 e eu tal. acho que sim, eu acho que tem que. A forma como você fez aí, né, pra entrar no mercado, eu acho que é o ideal. Eu acho até que hoje falta muito disso, né? Porque tem o Aham. oposto também, né? Tem. Eu acho que, né, a gente tá no mercado há um tempo também e a gente às vezes gera algumas oportunidades, né? Exatamente, sim, Então, por sim. exemplo, e acho que não é sacanagem, assim, né? Que Aham, nem. Uma vez eu fui produzir um curta-metragem independente. aham, A equipe toda sem verba, sem nada, assim. Ninguém tava ganhando nada pra estar ali, pra estar fazendo a coisa. Todo mundo ali 3 dias em prol da arte do cinema aham. Dando mesmo pra sangue fazer mesmo. acontecer, né? E aí eu lembrei, né? E nessa hora, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de conseguir uma galera, né?
Eu que trabalho, às vezes, o ano inteiro com, sei lá, o meu gaffer, Aham. é diferente eu chegar nele e falar, ó, seguinte, eu preciso de você nesse projeto aqui, porque é um Aham. projeto legal, importante, vai ser bom pra mim e pra você. Eu dou trabalho o ano inteiro pra esse cara. Sim, é Então é diferente. diferente de eu chegar pra ele e Aham. pedir pra ele trabalhar 2 diárias comigo na faixa, Aham. né? Mas você vai chegar pra uma pessoa que você não conhece, às vezes, seu gaffer não pode. Então, mas é que tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que Aham. nunca dá nada e numa situação, às vezes, de aperto, Exatamente. ela vai e pega aquele cara lá, mas assim, é pra uma situação meio de, eu não Sim. posso pagar o cara certo, eu vou pagar você, sabe? Aham. Ainda assim, eu acho que às vezes tem algumas vantagens, né? Porque se esse cara topar vir para esse projeto, às vezes ele pode mostrar trabalho, Aham. eu posso gostar, né, do trabalho dele, e no próximo que tiver grana, eu chamo ele, Lógico. vou contratar ele. Então, ainda assim, às vezes, em Fidelizar a equipe, né, algumas galera? oportunidades é válido, né? Mas aconteceu isso e aí eu liguei para pessoas que me mandavam às vezes algumas mensagens, quando tiver um trampo me chama, Aham, não sei o sim, quê. sim. Rola Ó, muito. seguinte, vai ter um curto, independente e tal. Estamos precisando, não vai ter verba, mas estamos precisando de uma pessoa na equipe aqui para ser segundo de foto. Uhum. Você topa? O cara nem é segundo de foto, mas você Sim. topa tá aqui para aprender o que um segundo faz, Aham. né? Oportunidade, Para meu. desenrolar e tal, né? A gente vai te ensinar muita coisa aqui no meio do set também. E aí a pessoa, então, mas sem grana não dá para ir, né, e tal. É. Então tem os dois pontos, né? Então você falar, acho que essa geração hoje ela tá muito Aham. focada nisso também, né? E Sim. na nossa época era isso, a gente entrava nos projetos, tem, né? Autoral também, o tanto de autoral que a gente fazia. Exato. Não, e tem Faz. gente que hoje, assim, se me chamar pra ir pra um set, pra eu estar no set dessa pessoa, pô, vou de graça, sabe? Só Mesma pra coisa. ver o processo dela, pra Aham. trabalhar com ela, pra trocar uma Com ideia. certeza, eu É lógico faço. que não vou estar em todos os trabalhos Lógico. futuros, mas Mas pelo você tá menos se convidando o e, tipo, primeiro, né, pra ela ver meu trabalho e seria... você aprender com ela também, sim. ver como que essa pessoa trabalha, que você já admira o trabalho, que você vê, tá, o cara trabalha assim, pô, legal. Exato. Mas fica muito difícil, né, a gente avaliar quando tá sendo um abuso e quando tá sendo uma oportunidade, né? Eu É. acho que esse é o ponto. Eu acho que né? esse é o lance também, às vezes, de você se comunicar com as outras pessoas, né? Porque já teve gente que trabalha em outras gigs. Cara, quanto que tá aí? Pô, então no meu aqui, acho que tá meio difícil, porque os caras estão pedindo muita coisa. Sim. Sempre rolam umas perguntas assim no backstage, né? Mas eu Pode- acho que é de você saber negociar e jogar sempre a real, falar a verdade pro cara. Cara, tá muito puxado, cara, não tô conseguindo descansar, tá tendo muita entrega. É você jogar a real com quem tá te contratando e também entender a realidade. Às vezes é um artista que, cara, não tem tanto show, o show dele não é tão caro. Aí se você tá numa gig que, pô, o cara tem muita grana, tá fazendo muito dinheiro, mas não tá repassando, que é o caso que você contou, aí é mais complicado, né, meu? Sim, Aí acho que é do exatamente. cara que tá nessa posição ali, chegar e falar assim, ô meu empresário aí, me ajuda aí. Exatamente. E também até falando, a gente até falou, conversou no almoço, né? Se você puder também dar uma ordem de grandeza na questão dos videoclipes, assim, o que você tem Aham. visto nos clipes que você tem participado, produzido? Porque aí a gente realmente entra num orçamento, assim, eu vou dizer até institucional, publicitário, né? Aham. Onde às vezes, sei lá, você vai ter 50, 60, 100 mil reais para Sim. realizar um videoclipe, Aham. né? No que vocês fizeram ali, acho que ficou nessa fase de 50, 100, Ficou né? o clipe. Quais foram as dificuldades? Porque ainda assim, né, você vê que é um puta de um roteiro, Aham. que assim, que a hora que você bota tudo na ponta do lápis, você fala, Sim. putz, com 100 mil ainda fica apertado, né? Então, Fica. quais foram as dificuldades ali na divisão desse orçamento? Cara, a gente Que é o tinha uma do Vitor, O né? do Vitor. Foi Vamos falar do falar Vitor. do Vitor. Tipo, a gente tinha uma produtora executiva. Então a gente começou com uma realidade. Tá, o clipe pra ser da maneira que a gente imagina com essa equipe, ele custa tanto. Então a gente foi num bate-bola ali com o empresário até chegar num valor que foi mais de entre 50 e 100. Aham. Só que, cara, todo mundo pensa, então, pô, você tirou uma puta grana. Não, mano, a gente tem que investir muito em equipamento, equipe. Cara, tira um pouquinho do meu então aí pra gente ter a lente tal. De boa, do outro Sempre diretor, tem não. que fazer uma concessão, Todo né? mundo se doou muito ali na hora do trabalho, dando sangue mesmo, fazer a parada rolar e, meu, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? A gente não vai conseguir, tipo, pagar o quanto a gente queria pro stead.
a gente tem que dar uma negociada. Então, depende muito do caso, porque eu sempre fui acostumado a fazer na guerrilha. Então, agora, pegando esses orçamentos maiores, eu tô vendo que, cara, às vezes, no final, eu vou tirar quase a mesma coisa, entendeu? Mas eu vou ter um trabalho... O seu cachê em si... Meu cachê em si, às vezes, vai ser a mesma coisa do que um clipe que eu pego e faço sozinho, entendeu? Que eu tenho que fazer tudo. Mas, cara, eu prefiro ter uma equipe maior, ter várias pessoas trabalhando junto, fidelizar essa galera também. E, ter várias pessoas, cada um de uma área, opinando e dedicando, dando ideia ali também. Contribuindo, exatamente. Você lembra o que foi, assim, o custo mais alto desse clipe? Foi locação? É sempre equipe, na verdade, né? Mas... Eu acho que total, somando tudo equipe, mas eu acho que numa coisa só, cara, eu acho que foi... E foi a Alexa também, né? A câmera já tem um custo, né? A câmera tem um custo, mas, sempre as locadoras abraçam, porque, esses diretores... Muito, né? Por exemplo, o Gui, o Vini, os caras fazem muita publicidade, então os caras sabem quando é um foi clipe. O que eu falei, né? Isso, né? Tipo, a publicidade paga a conta, né? Agora exatamente, um projeto mais autoral, você vai ter que me ajudar, mas né? mesmo assim, a gente, pagou um valor legal, tal, mas, cara, eu acho que equipamento, maquiador, eu acho que foi, uma grana, porque tinha que maquiar, sei lá, 12 pessoas. Então, legal. O cara, ele ficou muito tempo. E não foi uma pessoa sozinha, ele levou 2 assistentes também. E foi o mesmo meio que maquiou a Boca Rosa? Não, ela né? já chegou maquiada. Tá. Ela falou assim, vocês me falam que horas eu tenho que estar aí pronta. É 3 horas pronta. Beleza, 3 horas ela chegou 3h20 ali e tal. E chegou pronta. Ainda mais beauty, assim, fica... Não, e ela leva a equipe fora, dela, né? leva o produtor, leva a social media dela, leva alguém pra ver se a make tá tudo certo também ali, mas eu acho que foi ela mesma que fez. Né? Sim. E ver se tá tudo certo. Mas, cara, o orçamento desse daí foi mais ou menos isso, entre 50 e 100. Mas, cara... E ficou apertado. Ficou apertado, mas a gente fez com a câmera que a gente queria, com as lentes que a gente queria, com a pessoa operando o stead que a gente queria, com a galera que a gente queria trabalhar junto mesmo. Foi necessário, sim, uma negociação com tudo, com todos, mas teve que negociar. Não tiveram que abrir mão de nada. Não, assim, e não tinha realmente... aquela reserva ali, putz, faltou tal coisa, tem que ir um carro na locadora. Cara, vai tirando do meu aí, então. Não tinha reserva, sabe? Vamos deixar uns 5 mil de reserva aqui, porque vai ter que pagar Uber, faltou um microfone, vai ter que alugar mais um microfone, sei lá. Tô dando exemplos, né? Não foi feito assim por uma produtora que visava também o lucro, ou não? Teve? Não. Foi esse realmente trabalho... valor de custo, então, né? Exatamente. Chegou em mim. Cachês e custos, né? Você que... E como é um artista que eu trabalhava fixo, então eu sempre, junto com o empresário, eu já abria os custos, planilha aberta mesmo, planilha aberta, vamos se ajudar. Se você fosse uma produtora, né, sei lá, valor custou fechado. 100 mil o clipe. Na verdade, você teria que ter passado ali 140, 150. Porque esses 40 mil seriam o seu lucro, seria imposto, Isso talvez, que eu ia falar, tem né? a nota também, cara. Todo mundo teve que emitir nota para todos esses trabalhos aí. Não foi tipo, eu vou receber, daí eu passo para você e eu pago o imposto de tudo. Tem que documentar tudo certinho. Tudo certinho, né? exatamente. Então foi foi muito legal essas oportunidades que eu tive também para aprender, né? Porque eu sou acostumado eu pegar a câmera, gravar, editar, colocar a luz, posicionar, dirigir a banda, os planos, então... Muito da hora isso. No caso de bandas, assim, quando você tá na estrada também, rola uma nota, assim, no final do mês tem que rolar, é um fechamento mensal? Ou você recebe por gig mesmo? Tem artistas que cada gig é de um jeito. Teve gig que eu já trabalhei que você emitia no final do mês o valor de todos os shows, então é uma nota só. Tem gig toda semana ali, na quarta-feira, às vezes você manda na segunda, recebe na quarta. Então é muito... Mas é diferente também, né? A sua nota, a alíquota vai ser menor, provavelmente, né? Do que de uma produtora que às vezes encabeça o trabalho todo. Né? Exatamente. Cara, é mais ou menos assim. E, tem que... Muito difícil ter trabalho sem nota hoje em dia. Não, né? Nem rola, a né? A maioria dos artistas que eu trabalho é bom pra todo mundo, na final das contas. Sim, né? Uma segurança. É ruim pagar imposto, né? O Brasil, o governo é nosso sócio, né? Os impostos são altíssimos, mas é a forma correta de você fazer e também crescer, né? E ter... Exatamente. Se você saiu... Eu vejo por mim, assim, eu fiquei meio... Eu tenho que ter um contador comigo.
pra cuidar das minhas coisas, que eu mesmo, eu vou esquecer, tá ligado? Então o contador me ajuda ali, mas tipo, quando eu contratei o contador, ele falou assim, ó, Murilo, a sua MEI tá estourada desde o começo do outro ano. Deu, tipo assim, estourada eu já batia o valor. Então, tipo, não sei como que tá liberando nota pra você. Aí eu, então vamos ter que regularizar. Daí ele vai pagar multa das coisas antigas, retroativo e já virei o ME. No primeiro mês, é muito bom que se você virou ME, você bateu o valor da MEI, tá entrando dinheiro, você tá trabalhando bastante, é uma coisa positiva. Mas no primeiro mês que eu paguei ali, que foi o mês que eu fiz bastante trabalho, meu Deus, todo mês eu vou pagar isso, velho. E aí tem mês que é mais, tem mês que é menos. Quando é mais é porque você ganhou mais, então no final das contas é bom, mas você vê uma grana assim, você, meu Deus, dá pra comprar uma lente aqui. Não tem jeito, né? E é isso, imagino que tenha outros artistas que também assim, não pede uma nota, consegue te pagar por fora, né? E aí cara, mas coisa, né? A minha banda, por exemplo, já tá no nível que a gente vai ter que abrir uma empresa, porque tem galera trabalhando. E tem um contratante que pede nota. Beleza, a gente tem um selo que trabalha com a gente e organiza tudo isso, emite as notas, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que emitir uma nota pro nosso selo também, imagino eu, né? Sim, ou para outros lugares. Sim. Total, cara. Então é isso, profissionalizou. Acho que toda banda, no final das contas, toda banda um pouco maior, é uma empresa, né? É uma empresa. É uma empresa que vai ter prestadores de serviço, que vai ter atribuições ali de compra, de equipamento, de uma série de coisas e tem que funcionar como uma empresa. Isso aqui entrou, isso aqui saiu, por que motivo, né? Por que motivo, exatamente. E é uma empresa com 5 sócios, né? Tem isso também, cara. Que não é um artista solo ali, todo mundo é dono da banda, todo mundo trabalha pra banda, todo mundo se dedica pra banda. E é meio que isso, né? Então a gente também já tá nessa aí de abrir uma empresa. Que pode crer. E é legal você falar disso, que é o outro lado da coisa, né? Você é um músico que continua sendo músico, cara, né? Então... mas em vários momentos eu pensei que eu ia largar igual várias pessoas. E aí, tipo assim, pra falar a verdade, no ano passado que a gente ali da banda, a gente montou a banda Bad Love, é uma banda meio nova, a gente montou no final da pandemia e não tava dando certo com o vocalista, não deu certo com o outro, cada um tá num momento, tudo certo, nunca teve briga com nenhum deles. E aí chegou um momento que eu já falei assim, já era, né? A gente foi fazer uma reunião, eu, o baterista e o baixista, e os caras também sempre tiveram outras bandas, um tocava com o Matuê, agora tá na Pablo Vittar, o outro tocava com o Di Ferreiro. Então são os caras que tinham gigs que já tá também. Acostumada com... Exatamente. O meu trabalho era o audiovisual. Sim. Fora a banda. O outro trabalho deles fora a banda era ser músico de outras bandas. Essa música. Sim. Então aí os caras, acho que a gente não pode desistir e tal. Então, quando apareceu o Caio, que é o nosso vocalista, que ele entrou no ano passado, a gente conseguiu gravar um álbum, a gente conseguiu lançar esse álbum, teve o apoio do selo, a gente fez shows muito legais pelo Brasil, a maioria dos shows sold out, a gente tocou na CCXP no final do ano, que foi, no palco principal lá, tipo, um dia foi a Fresno, outro dia foi o Super Como, outro dia foi a gente, então a gente pegou umas coisas muito legais, tá numa crescente, então é esse o lance, né, profissionalizar. Esse ano, agora no mês que vem, a gente já grava também o próximo álbum. Então eu tô com essa jornada dupla aí, né? Tipo, do audiovisual, que eu amo muito, e a banda também é que eu amo demais, né? Que eu entrei no audiovisual por causa da banda. Pode crer, cara. Massa. Bom demais. Cara, como que você lida com essa questão de luz de show, né? Porque às vezes a gente... né, tem algumas situações onde o pessoal às vezes pesa um pouco a mão, que é pro público, né? Mas para nós, na parte da foto, da exposição, ali do artístico, às vezes a gente tem que lidar com, né? Como que geralmente você trabalha com isso? Eu vejo que o trabalho nosso ali de fotógrafo, filmmaker, tipo, a gente depende muito da galera da luz, a luz já é pensada pro show, tem artista que não gosta de luz forte, tem artista que gosta de luz mais baixa, tem artista que não, tipo, luz pra caramba. Então, eu acho que até a dificuldade não é nem tanto a luz. Tipo, lógico, você tem que pegar o momento certo. Tem momento que a luz tá no rosto do artista, tem momento que a luz sai. Tipo, muda muito, né? Mas a quando fumaça... você tá na foto, principalmente, você trabalha mais assim, tipo, sequencial, ou você espera o momento e clica? Não, tipo, deixa o meu clique contínuo comendo solto a milhão. Mesmo, e depois você sabe depois seleciono. Porque o cara vai piscar, ou a boca dele vai ficar estranha. Então, tipo assim, eu mando as fotos que eu já tenho a visão, tipo, a pessoa tá bem, tá bonita, acho que vai curtir a foto. A luz tá boa também. A luz tá boa também, às vezes tem que dar um tapinha em alguma coisa na pós. Massa.
Vamos dar uma olhada aí nas fotos. Não, pode deixar assim mesmo. Essas foram do Slipknot, né? Esses Que foram você... do Slipknot. Eu tava fazendo um vídeo, né, pra Warner, com a B mais K. E... Ó, a galera de máscara, igual eu tinha comentado um que pouco antes. legal. Então isso daí Da foi, tipo, Pitty. quando voltou da Pitty, Acho que foi em Porto Alegre, uns dos últimos shows. De Ferreira e Vitor Clay, eles fizeram um show juntos lá no Rock in Rio, no palco Sunset aí. E foto e vídeo nesse dia também, hein? Olha, Lá do Rock in Rio também. pô, que legal. Luz do dia, muito bom. Às vezes é foda ajuda, porque né? fica contra, né? Então, tipo... O show às vezes não fica muito bonito, a parte do show em si, mas pra gente é o de melhor frente a cenário, pele ali né? tá linda, né? De luz é o melhor cenário, né? Exatamente. E, meu, nesse dia aí foi correria também, que eu tive que fazer foto e vídeo, né? Tinha um on tour. Caramba. Essa daí também, bem da hora, no Mastodon. Rage Against the Machine. Green Day, na Olha, França. Foda, hein? Esse aí, o Cold Orange na França também, quando eu fui com o Ego Kill Talent. System of a Down também na França, no mesmo show. Mas, ó, você pode ver ali, fumacinha sempre presente pra marcar a luz, né? Aham. Tem momentos que fica um pouco demais, então acaba dando uma sumida, então a gente tem que esperar aquele momento ali, tá? Agora ficou um pouco mais de boa, então vamos clicar pra não desperdiçar o clique também, né? Tipo, meu, você viu que tá com muita fumaça, tá tampando, espera que ela vai sair, vai se espalhar, e aí mete bala nas fotos. Foto de show menor aí também, né? Aham. Banda Mais de hardcore. angularzona, né? Essa foto aí eu vendi pra uma revista, pra 2 revistas da Inglaterra. Porque esse daí foi tipo o show do Neck Deep, quando eles vieram a primeira vez no Brasil. Isso daí foi numa Olha. segunda-feira em Porto Alegre. Então eles fizeram uma turnê mundial e terminou no Brasil. E aí, tipo, eles queriam uma foto. Eles entraram em contato comigo, né, a Kerrang, porque eles precisavam de uma foto desse show da segunda-feira que mostrasse energia. Então essa foi a foto. E aí é bem no meio da revista, uma foto dupla, né? É bem no abre, assim, dela. Aí Green Day também, na Europa. Quando eu fui com o pessoal lá, Ego Kill Talent. Aí vão ter algumas aí, viu? Da Massa, Pitty. vamos ver. Essa é uma das que eu mais gosto. Porra, Imagine muito bom. Dragons. Essas daí eu tava com uma câmera pequenininha de bolso. Aí só que daí eu coloquei uma lente gigantesca nela. A câmera era tipo uma Fuji desse tamanho, uma X Pro. E a lente zona. Olha, que legal. Tava bem longe. Vitor Clay, né? Acho que foi em Portugal. Também. Acho que fui 3 anos com ele pra Portugal. De alguns dos anos pra Portugal. Priscila Alcântara também. Esse é tudo DVD do Vitor. Da Pitty. Backstage. Pô, Pitty legal. também. Bom que tem, é isso, né? Fotos bem variadas. Não Sim. só do show, né? Mas tem bastante coisa. As delas eu fazia foto de look também, sempre fazia foto com fã no camarim. Aí teve uma época também que vocês vão ver que algumas fotos dela estão mostrando quadradas, porque a entrega, a gente já tava fazendo tudo quadrado pro feed, tipo essa aí, por exemplo. Da hora, né? O momento exatamente ali, né? Tipo, Sim. de Ferreiro, Vitor Clay também. Cara, bem legal. E hoje você também trabalha, por exemplo, um preset já mais definido ou você está fotografando em RAW e depois trata? Como que é o fluxo? Não, eu tenho preset, tipo, acho que uns 9 ou 10 que eu deixo ali pra show. Então, tipo, eu fotografo em RAW e depois eu já tenho um caminho ali pra eu seguir. Eu vou daí você variar. tá fazendo na pós ali, eu essa uso foto um de- vou usar tal. Eu uso um de base e depois eu mudo ele por causa da luz do show. Cada artista tem uma linguagem, então eu dou uma adequada. Tipo, o Legal. Victor agora no último ele tava usando muito azul. Então por isso tem umas fotos que puxam mais pro roxo, que era do outro Tá. álbum. Você tenta variar os roteiros ou você faz um arroz com feijão ali? Como que é assim na questão de, vou acompanhar um artista desde o momento que a gente tá na van indo pro show até sei lá, até o fã chegar no camarim no final do show e pedir uma foto, Sim. né? Cara, do Victor, por exemplo, era meio que tudo assim. Acho que na maioria deles eu faço muita coisa no camarim com fã também, ou às vezes o artista atende o fã no camarim antes do show, às vezes depois. Então cada banda, cada equipe tem um jeito. Mas eu já tenho o meu processo ali, que é tipo, filmar um pouquinho de tudo mesmo, quando é um aftermovie desses que na maioria estão aí até de vertical já. Aham. Então, Vamos ver um aí, Escolhe escolhe um. um aí. cara, pode colocar, deixa eu ver.
Nesse daí, como tinha o Cezinha como fotógrafo e diretor criativo, ele já me falava, sempre coloca alguma coisa interessante da cidade. Então o Fih, ele tá contando que tá calor, depois aparece o G, que ele tá lá num bar tomando um drink, um pouquinho de camarim e um pouco de show. Mas eu acho que o que a galera mais quer ver é, tipo, isso daí, camarim, o que a banda faz antes. Sim. O show é um complemento ali, tipo, lógico, né? Tem que ter, Claro. todo mundo tá ali pra isso, né? Mas o show tá todo mundo vendo, né? Aí todo mundo vê, são poucas pessoas que têm esse acesso, né? Exatamente, os caras zoando no camarim. Então, a galera gosta do bastidor, né? Aí no NX no NX, na verdade, eu gravava tudo na horizontal, pra eles usarem isso daí depois e fazer os crops na hora da edição, né? Então eu tenho tudo isso daí bruto em horizontal. Aí hoje você comentou, né? Por exemplo, você entrega hoje, né? Sei lá, umas 200 fotos de cada show e os vídeos, como que é? É um vídeo, é mais de um vídeo? O que o pessoal geralmente pede de entrega? Geralmente é um vídeo só, mas tem artista que às vezes, tipo assim, no Di Ferreiro tinha o Aftermovie e ele pedia, tipo assim, de celular mesmo, faz uns vídeos pra eu postar no Stories logo que terminar o show. Então tem a agência dele lá que já direcionava isso daí. Então terminava, eu já subia os vídeos pra eles de celular e fazia o Aftermovie pro outro dia cedo, assim, mais ou menos. E as fotos, né? Pode crer, mas aí é uma entrega, assim, é um vídeo de até um minuto, mais ou menos. 1 minuto e meio, eu acho que é 1 minuto e meio. É um tempo legal, né? Dá pra contar uma historinha. Pouco e não fica também, né, cansativo a ponto do pessoal desistir do vídeo, né? Exatamente. E aí tem alguns que são maiores, tipo... Agora eu fiz do Rodolfo Abrantes no Hangar 110. Aí o dele eu já fiz na horizontal, porque eles queriam um vídeo pro YouTube. Então, tipo, tem eles falando um pouquinho mais, contando desse show... que eles vão tocar a música do Rodox, aí juntou também com o Fernandão. A gente tava até comentando, né? Você foi convidado para fazer as fotos agora do Rodox, da volta, né? Pô, isso é muito legal, hein, E eu acho que foi nesse dia aí que plantou, que eles mesmos plantaram a sementinha da volta entre eles, porque acho que fazia, sei lá, não sei, muito mais de 10 anos que o Fernandão, que é o batera do Rodox, e o Rodolfo não se viam, né? Então eles se viram nesse dia do hangar, os caras não desgrudaram, ficaram juntos lá o tempo todo. E aí teve essa volta do Rodox, eu já tô sabendo disso faz um tempo aí, desde o ano passado. Nossa, segurando a informação. Né? Segurando a informação, e aí, tipo assim, eles me convidaram pra trabalhar, fazer outros trabalhos. E quando eu fiquei sabendo que ia ter volta, eu só pensei, putz, eu queria fazer as fotos, pelo menos, né? A foto que vai ser a primeira coisa que vai comunicar. E aí depois o produtor deles me chamou, ô Murilão, a gente queria fazer as fotos promo com você. Deu, nem precisei pedir. Porra, que massa. E aí eu fiz, foi uma responsa, cara. Tipo, a internet parou nesse dia aí. Pô, imagina. E aí foi uma entrega de after também. Esse daí foi uma entrega de after e tinha foto também. Mas nesse dia eu levei o meu amigo, o Vini, também. Então ele ficou só no vídeo, eu fiquei no vídeo e na foto. Eu editei e ele fez a cor pra mim depois. Então esse daí não é o Rodox, né? Mas no final eles tocaram 3 músicas do Rodox, que foi quando os caras decidiram... Aí foi Rodolfo mesmo, Aí né? foi Rodolfo Abrantes, sim. Todo o lance dele e tal. Até porque não sabiam da volta Não sabiam ainda, da volta. né? Isso daí acho que foi em novembro, talvez. Bem no finalzinho do ano. No Hangar 110. Porque o Rodolfo ele ficou um tempo tocando só em igreja, né? Pregando. E aí foi quando ele falou assim, cara, eu quero levar minha música pra casas de show, não só pra igreja. Porque ele acha que ele consegue atingir outras pessoas também. Certo. E acha que é super de boa, né? Fazer o show também dele com as músicas do Rodolfo Abrantes em casas de shows. Que tem hardcore e várias outras coisas. Esse daí em primeira mão, né? Dead Fish, na áudio 20 anos, do 0 e 1, como tá escrito aí. É recente, bem recente. É recente. Na verdade, ele demorou um tempo pra sair, porque ele vai passar na TV, vai passar num canal, então, tipo, essa é a versão do canal, então eu não sei quando sai o podcast, mas talvez esteja passando aí as imagens sem o áudio antes. Esse daí foi, tipo... Não deu tudo certo, mas deu muito medo, porque eu não tinha monitoração. A gente teve que gravar, a gente gravou tudo de Blackmagic, tem uma Sony, na verdade, que é um câmera que ele tá no meio do bate-cabeça, então não dava pra botar ele com uma Blackmagic lá. Tinha o drone FPV, o maior medo que eu tive nesse daí, eu acho que era da galera derrubar o drone. Porque você vai ver que tipo, o drone tá passando e tá rodando camiseta em cima, jogando garrafa no drone. Nossa. E eu até conversei com o Rodrigo, que é o vocalista, sobre esse lance do drone FPV, né? Tipo, numa casa de, sei lá, 3.000 pessoas, é pequeno, tudo escuro. E aí eu falei pra ele, você acha que a gente avisa que vai ter o drone pra galera tomar cuidado dele? Ele falou, Murilão, acho que se a gente avisar do drone, a galera vai querer derrubar o drone. Então, isso daí foi meio doideira. A gente gravou sem monitoração, como eu falei, né? Eu que dirigi, eu que editei.
E, meu, foi na loucura. Colocamos câmeras ali, cada um com uma Blackmagic. Confio em vocês, por isso vocês Sim, estão aí. você não tinha o retorno de cada um pra poder dirigir cada um Não, individualmente. eu tinha assim. rádio, mas, tipo, a comunicação na hora do show era mais, tipo, putz, tá acabando uma bateria, mas todo Sim, mundo mas tava você não com sabia o que cada um tava fazendo, né? Não sabia. Mas isso foi uma limitação, assim, em orçamento? Que Orçamento. rolou? Orçamento. Cara, se não deu tivesse... Se eu falasse assim, pra eu fazer do jeito certo, eu tenho que ter a monitoração pra eu ficar vendo e dirigir todo mundo. Não ia dar. viabilizar. Porque era um valor, tipo, a casa é grande, cabear tudo isso. Ou se fosse no Um Holy rig sem Land, fio pra um todo rig sem fio, mundo, ia sim. precisar de muito assistente. E, tipo assim, a casa tava sold out, estrumbada. Então, cara, pra eu ficar indo entre os Sim. câmeras que eu fui... Você optou em ter mais É. câmeras e ter bons operadores Ter bons- brifados. Exatamente. Do que fazer e do que não fazer, do que... Ah, e a galera causou, jogaram cerveja em câmera, e tem eu que editei, então teve um momento que eu vi lá, o cara levantando a câmera, acho que foi o Felipe ou o Vini, e limpando a lente, mano. Tipo, Putz, grilo. acho que não foi de propósito, mas foi uma loucura, porque, tipo, 20 anos do álbum clássico, num show A galera sold tava out. transtornada, né? Tava louca. Ah, e teve um lance também que eles chamaram o Phil, que é esse daí, que era o guitarrista da época, né? Então botaram o Phil e o Rick, que são os guitarristas do Dead Fish, cada um de uma época, pra tocar. O Phil toca no CPM 22 hoje em dia. E participou, então foi loucura. Que legal. Fazia anos que a galera não via o Phil tocando com o Dead Fish e o Dead Fish tocando o álbum na íntegra, né? Aí foi uma responsa gravar isso daí, tipo, já fiz alguns trabalhos com o Dead Fish, mas tipo, foi uma guerrilha, né? Por mais que a gente tava de Blackmagic, câmeras legais, Sim. tipo, é isso, não tinha a monitoração que eu gostaria pra ter a segurança. Tá dirigindo, E fala né? assim, meu, agora o Phil vai fazer um solo, vai a câmera tal nele, tipo, fazer essas coisas. Então foi tipo, meu, fica aqui, você vai filmar sempre o Rick, você vai filmar sempre o Rodrigo, e vamos aí, confio em vocês. Acho que essa é uma curiosidade, assim, mas deu tudo certo. Eu tava com muito medo de não dar certo. Meu medo que eu sonhava era da galera derrubar o drone. Principal preocupação. Minha né? preocupação nesse dia era essa aí. Pô, mas... cara, conta mais alguma história aí, algum perrengue, alguma coisa de alguma outra captação, foto que você fez com algum outro artista, alguma viagem também, que... Cara, eu acho que que... os BOs, né? Tipo, essa do 2017, quando eu fui Far From Alaska, eu não consegui ir com eles. Então, tipo, porque o voo deles já estava comprado, eu entrei depois, então eu fui num voo tudo picado para vários lugares dos Estados Unidos antes e, meu, não sabia falar inglês, né? Então, tipo, teve esse perrengue e quando eu cheguei lá, a minha 2405 também decidiu não funcionar. Morreu. Ela deu aquele erro Flat. Cabo flat, exatamente. Deu cabo flat pela primeira vez da vida lá. Clássica. Então ela ficava escura do nada, estabilizador Só foi para pro num saco. diafragma, no último que você... Exatamente, eu acho que por sorte era 4.5. Por sorte, que ela é F4, então, Sim. tipo, era isso. Perdeu um tercinho só. Perdi um tercinho naquela session que a gente viu ali do Victor Clay, que foram 2 dias, no último dia a energia parou. Tipo assim, o quadro dele foi no estúdio na casa dele, né? Tá. No estúdio novo que ele tinha acabado de fazer e tal. Então, tipo, a gente já tava, tipo, meu, já deu tudo certo. Segundo dia de gravação, parou tudo. E por conta do áudio, é uma casa, tem vizinhos, não podia passar das 10. E aí os caras foram lá, colocaram uns ventiladores no quadro de luz e voltou. E desligaram mais um monte de coisa que tava ligada na casa que não precisava. A gente só o estúdio funcionando agora. Foi sobrecarga, digamos, ali, Foi. muita coisa ligada ali. Aí o eletricista foi lá com o gaffer e os caras falaram assim, não, é isso daqui mesmo, tipo, tá todas as casas com energia. Tava um dia lindo também, não tinha vento, não tinha chuva. Mas muita coisa ligada lá e é uma casa, Mas né? até chegar a resposta do que era, se ia voltar, a gente já, putz, e agora, mano, como que a gente vai fazer? Era num domingo. Tinha que desmontar, os caminhões já estavam chegando para pegar a arte, o equipamento alugado para retirar tudo e a gente lá, mano, deu certo. Mas aí, tipo, tinha aquele lance, né? As trocas de lente, você sabe como é, né? Lente de cinema, matchbox, demora. Então a gente tinha que correr, fazer essas trocas muito rápidas e torcer para dar tudo certo. Deu certo, mas, tipo, passei uns perrenguezinhos ali. Eu acho que eu sempre tive muita sorte, nunca deu um ruim. Sempre foram algumas coisinhas que limitaram, mas a gente fez rolar. Igual o do deserto do Atacama, da câmera do vídeo não rolar. E a gente tem que gravar com a 6D. Sim. Então, meu, a gente sempre vai dar um jeito, né? Acostumado a fazer muito com pouco, então a gente dá um jeito. Qualquer coisa a gente ia gravar com um celular lá. Pô, legal demais, cara. Bom, fazer acho que uma última pergunta para você. E, assim, você trabalhou com vários artistas e tal. Tem pedidos, assim, solicitações desses artistas, né? Do tipo assim, eu tenho preferência por isso, eu gosto mais disso eu não gosto.
como que é assim pra cada um, de você ter que às vezes modelar um pouco as suas preferências e o seu estilo pra, né, um ou outro Aham. artista em específico, Cara, assim. teve um artista em específico que, tipo assim, foto muito de baixo eu não gosto. E dependendo da lente, ele me perguntava assim: que lente você tá usando? Ó, Aí eu, caramba! Ah, tô com a 24, essa daí eu não gosto. Porque dá uma distorcida, né? Aí eu, tipo, tá, então, mas eu boto ela aqui em 35, em 50, né? Que era 24, 105. Aí, deixa eu ver a foto agora. Daí na hora do show você não usa essa também. Então, tipo, já teve artista que dava uma podada ali na lente. Tipo, caramba. Mas é isso, tipo, eu vejo que o artista muitas vezes, além de. Muita gente vai no show hoje, faz um monte de foto muito foda, muito boa. Por que o artista tem você? Pra ele ter o controle do que ele quer e do que vai sair ali nas redes sociais dele. Porque, tipo, tem muita gente. Se você postar depois, alguém fez foto, você recebe uns 10 links do Drive com uma melhor que a outra. Muita gente boa. Sim. Gente que já tá por algum veículo de comunicação. Às Então, vezes até com o celular mesmo, né? O cara com pegou uma celular. atitude legal da foto, tá, né? Fez um tava com a tratamentinho exposição ali, boa, uma tratou, edição. vai Cara, passar ali no meio de uma câmera profissional vai passar. tranquilamente, Esses né? dias eu vi umas fotos de celular que eu fiquei, não. Daí a pessoa, não, iPhone 17 na lente tal. Deu, caramba, nunca consegui fazer isso, mas tem um pouco disso, assim, de às vezes do artista, tá, mas o que você tá usando? São poucos, mas já rolou e eu fiquei, caramba. Caramba, mas Então aí fora isso, assim, não teve ninguém, assim, com preferências, assim, de, Não, eu já tenho um teve lado do rosto que eu prefiro. Não, lado do rosto, Tem, rola vários. sempre, né? O Vitor, mano, ele é o mais tranquilo, ele não tinha. Agora, tipo, a maioria de artista de mulher, quando eu fotografo, tem o lado do rosto, então, tipo, eu pergunto na maioria das vezes, mas às vezes eu não preciso nem perguntar, porque eu já vejo que quando eu vou fazer a foto, eu tô aqui, a pessoa já vira. E eu vejo que em todos os momentos ela tá virando. Automaticamente a pessoa já se acostumou a Eu faço posar dessa maneira. Eu faço trabalho com modelo, então eu já peguei um pouco dessa manha. E logo que eu saí da faculdade, eu fiz o curso do Senac de moda, beleza e retrato. Então aprendi a lidar com tocha e sempre os testes, as aulas eram com modelos mesmo, que eles contratavam e Pô, tal. que legal. Então você Você já pega. aprende a ver as diferenças de rosto, E você dirigir. mesmo já avalia, né? Exatamente, pele, tratar a pele. Então, tipo, tem foto de show que você tem que dar uma tratadinha ali, dependendo do artista, né? Também. Então, acho que tem um pouco disso daí, sim. Mas sempre foram coisas de boa, assim, nunca tive um problema. Eu já vi artista que não gosta que tira foto dele. Tipo, não foi comigo que aconteceu isso, é de uma banda aí, de hardcore e tal. E o cara não gosta de foto, não. O cara mostra o dedo, não quer que tenha luz nele, ele é bem underground, E assim. aí, como que você faz, né? Se você não pode fotografar Faz o foto do cara? resto da banda, esse cara vai ficar sem Caramba. foto, Que doido, né? Sim, doideira. E também luz baixa, não quer luz forte, bonezão na cara e não quer aparecer. Entendi, então tá, né? Então tá bom, né? Porra, massa, cara. Porra, só agradecer Irado, aí, o papo obrigado. foi massa, Obrigado pelo foi convite. um segmento diferente também, que faltava aqui, assim, alguém mais desse Não veio alguém de foto de show, desse talvez. hardcore aí, desse mundo sim, sim. das bandas, né? Aham, Porque underground. a gente tem essa, né? Eu tocava também, tocava em Sim. tudo quanto é boteco e bar Aham. de São Paulo, de vários outros lugares, né? Então a gente... Sim. E é isso, né? É irado. Eu faço a galera do mainstream, mas, vira e mexe, eu tô aí Sim. no Hangar 110 e em outras casas fazendo com maior orgulho, maior prazer em estar com toda essa Ah, é galera. legal. A gente veio daí, né, cara? Exatamente. Então hoje a gente é meio um pouquinho Aham. mais mainstream, mas a gente Sim, gosta sim. Pô, e a gente. É isso, né? Quer crescer com os trabalhos, sempre mirar. Agora eu tô nessa. Não transição, não quero abandonar a foto, não quero abandonar a banda, mas eu tô, tipo, do ano passado, né, 2025 pra cá, eu tô entrando na direção. Boa, Então, boa. por mais que eu já dirigi várias coisas, mas foram aqueles trabalhos que eu fiz, sozinho ali, sem nada de verba, sem nada de equipamento, fazendo com que dá pra fazer rolar pras bandas também, porque eu sei como é que é. Agora que eu tô, tipo, vamos tentar fazer isso, vamos tentar colocar um equipamento melhor, tentar ter um produtor pra ajudar a gente nessa logística, Sim, tentar sim. ter um diretor de fotografia, alguém pra colorir. Nesse take a gente precisa de um drone, eu não vou fazer o drone, vamos chamar alguém que faz drone mesmo. Sim, Então, sim. hoje em dia eu tô nessa transição, assim, Bem quero legal. Acho focar que é muito na importante, direção. cara, É. porque é isso, né? Agora é Evolução, né? um passo acima aí Sim, que... sim. Não tô tanto também, igual muitas pessoas me perguntam, tá, mas você saiu lá do Victor Clay
porque você não quer mais trabalhar com banda? Não, quero continuar trabalhando com banda, só não tô mais trabalhando fixo. Então, tipo, continuo freelance, Sim. quero ficar um pouco mais em casa também, fazer as coisas da minha banda, mas eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Tipo, já teve artista que me chamou, esses dias o Teco do Rancor me chamou. Ele, ô Murilão, você tem alguém pra indicar pra fazer um vídeo pra gente agora que você só tá na guitarra? Ou você ainda faz? Eu falei, não, Teco, vamos fazer, tô aqui. Pô, que massa, cara. Bom demais. Bom, então é isso. Obrigado, Brunão. Sim, só falar dos nossos patrocinadores. A gente tem a Aptor. Você conhece a Aptor? Conheço, Legal, uso e né? tenho. E tem, então, Tenho. a Aptor, nossa patrocinadora Irado. oficial aqui do Cinemasters. Todo esse estúdio é iluminado com a Aptor. Muito bem iluminado. Bem, obrigado, valeu. Bonito E demais. a MCI também, que é uma importadora de equipamentos, que é parceiraça nossa, os caras também importam DZO, que eu sei que você Aham. gosta bastante, eu Gosto também sou muito. fã. Uma lente, assim, acho que pra mim a entrega é muito boa, A textura cara. dela é Uma foda, lente é. que tem um custo-benefício bom, Uhum. textura legal, não é muito nítida, não é muito Sharp, suja, né? É Ela uma que eu fica quero ter ainda no bem meu kit pra mim. no meio termo, assim, Aham. de entregar textura e nitidez numa boa medida, assim, Aham. né, cara? Irado. Enfim, eles têm vários equipamentos que eles trabalham, importam. E, cara, basicamente é isso. Pô, agradeço aí. A gente Eu que vai agradeço. se topar aí Com certeza. nas andanças aí do audiovisual, nos shows, talvez, aí Aham. também. Quero ver sua banda aí qualquer dia desse Convidadíssimo. também. Pô, Você com e sua certeza. família aí. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber tão bem aqui nesse lugar que eu já assisti vários, igual eu falei, Pô, sou que fã. massa, cara. Já vieram amigos, vieram pessoas que eu tenho muita vontade de poder trabalhar junto também, de assistir. Conheci vários profissionais aqui que eu não conhecia também. Então é isso, brigadão Porra, pelo convite eu que e por me receber tão agradeço, bem cara. aí. Valeu demais. Bom demais. É isso. Ficamos até o próximo episódio.